Fala, Matheus Starling aqui na área para mais um Starling Cast. Hoje meu convidado, diretamente de São Paulo, chegou hoje. Estamos gravando aqui, gente, 9 horas da manhã. Ele chegou aqui no aeroporto, o quê? 7 horas? Cheguei 7h30 no hotel. 7h30 no hotel, né? O cara guerreiro veio aqui para tocar no Rio. A gente conseguiu casar esse encontro. Ele é guitarrista, sideman, também é músico de estúdio. É Everson Menezes, cara. Obrigado, meu irmão, por estar aqui na área. Prazer, eu que agradeço, cara. Estamos tentando aí faz um tempo, né, bicho? Que bom que agora deu certo. Um privilégio enorme estar aqui. Pô, sou seu fã também. Pô, eu que sou, cara. Então é isso aí, galera. Ó, eu sou fã dele, é meu fã, vai dar muito certo isso aqui. Vai. Então, gente, olha só. Antes de começar, vou agradecer o nosso patrocinador, GMC Academy. Conhece? GMC Não. Academy? Não conhece? Então você vai conhecer agora. Galera, é uma faculdade de música, cara, indústria criativa lá da Austrália. Eles têm uma faculdade que todas as áreas se conectam. Então, se, por exemplo, você entra lá para fazer guitarra, tem o cara que vai fazer engenharia de som, que ele precisa de um músico para gravar o álbum dele. Tem o cara que faz cinema e TV, que precisa de um cara para gravar um clipe. Tem o pessoal do music business, que precisa de alguém para fechar um show. Então, todas as áreas da faculdade se conectam, entendeu? Sim. Então, gente, é uma faculdade incrível. Nós estivemos lá em 2000 e alguma coisa, 2017, se eu não me engano, 2018. Fomos nos campos das faculdades, nas cidades diferentes. É incrível, os professores, nível altíssimo. A Austrália tem uma cultura musical muito diferenciada. Você conhece lá algumas coisas da Austrália? Conheço bandas? o Sydney só. Quem? Conheço o Sydney. Você já foi lá? Já. Ó, o cara já foi em Sydney, cara. E aí, o que você achou de lá? Maravilhosa, cidade né? maravilhosa. Foi pra tocar? Eu tava na época fazendo cruzeiro, recente agora, foi no final do ano passado. Fazendo cruzeiro também? Eu fiz 5 meses, tava entediado da pandemia. Eu falei, vou ter essa experiência. Sempre me chamava, eu nunca tinha topado. E aí calhou de dar bom nesse período. E era um roteiro que eu gostava. Eu comecei no Alasca e fiz Alasca, Canadá, Havaí, Polinésia Francesa, Uau. Austrália e Nova Zelândia. Nossa. Então, só pela trip já valeu a pena. Você chegou a parar na Austrália, em Sydney e deu uma Fiquei passeada? 2 meses, assim. Toda a embarcação era de lá, né? Então ficava indo e voltando. Então conheceu a né? cidade mesmo, né? Conheci. Muito bom, cara. É Muito incrível, bom. né? A Austrália é um lugar maravilhoso. É maravilhoso. Então, gente, vocês têm a oportunidade de ter uma imersão na cultura, na língua, fazer uma faculdade com 2 anos e meio você se forma. Se quiser fazer um mestrado, mais 1 ano você também se forma. Menos de 4 anos você tem a possibilidade de fazer faculdade e mestrado. Você pode trabalhar lá para bancar seus estudos. Então, tem muitas qualidades e benefícios, tá, gente? Aqui embaixo, na descrição, você tem mais novidades aí de MC Academy Brasil. A galera no Instagram responde para você em português. Cara, você tá falando aí do Cruzeiro. Tem uma coisa a ver com o Michel Caramelo, que também fez agora? Foi o mesmo cara que chamou? Ele entrou na gig que eu tava. Porque você falou Alasca, ele foi da Alasca, né? Entrou na gig que eu tava. Porque eu não queria ficar ali, né? Eu fiz só essa temporada pra... Eu sou curioso, cara. Eu gosto de descobrir como são as coisas. É uma coisa que um amigo meu sempre me chamava. Pô, vamos fazer um. Falei, vamos lá ver como é que é isso aí. Aproveitei que não estava tendo, assim, tanta coisa presencial aqui, né? Dava pra administrar. No final do ano passado você falou isso, né? Foi. Aí foram 3 meses. Eu fiquei 5 meses ao todo. E pra administrar isso com a esposa? Você casou depois, né? Eu casei depois, eu tava noivo. Então eu falei, agora ou nunca, entendeu? E ela não ficou... Ela apoiou? Ela apoiou. É porque o Michel fala o seguinte, cara, isso é coisa de solteiro, velho. Porque você vai ficar, né, muito... Então, mas é uma coisa que eu queria ter essa noção antes, sabia? Porque se o cara tem, tipo, 20 anos, cara, é uma das melhores experiências que se pode ter. O cara vai conseguir juntar uma grana legal, conhecer um monte de lugar interessante, ter contato com gente do mundo inteiro e culturas do mundo inteiro ali dentro, né? Se eu tivesse 20 anos, eu queria ter começado ali Assim, o cara tem que ter cabeça, lógico, né? Tipo, como tudo na vida, você tem que administrar a situação ali. Mas é uma experiência interessante. Mas o que você acha que é mais complicado numa gig dessa de cruzeiro? É a distância da família, né? O emocional. Emocional, né? Depois de 3 meses eu tava louco pra vir embora, assim. Porque você fica... É uma espécie de confinamento, né? Você não cara. Então... É uma segunda quarentena, né? Tipo... Mas é legal, cara. Você teve algum dia que você falou assim, caraca, bicho, preciso sair daqui? Sempre. Não, mas como músico, tem algumas
vantagens, assim, porque você só trabalha quando tem guest no navio. Então, basicamente, você vai trabalhar à noite. Você consegue passar o dia ali na cidade que você tiver. Então, você consegue aproveitar mesmo. Sim, conheceu vários lugares. Além de Sydney, você foi para onde mais? Cara, eu não sei falar todos os lugares. Eu lembro das principais cidades. Tipo, começou em Vancouver e ficava Canadá, né? um ciclo entre Vancouver e Juneau, que é a capital do Alasca. Depois, fiquei tipo 2 meses fazendo um roteirinho ali. E você foi em dezembro, lá é inverno, né? Inverno. Não, no Alasca era julho. Aí é verão. Aí é verão. Verão. É que, no geral, cruzeiro é uma coisa de verão, né? É porque por causa já tá no Alasca, né? Vai no inverno, meu irmão. E não é quente, tá? Mas não é aquele frio absurdo. É o quê? 10 graus por aí? 15, 18 no máximo. Entendi. Então, foram 6 meses, né? 5. Cara, é muito tempo. É muito realmente. tempo. É. É muito tempo. E o cara ficar assim, caraca. É porque que negócio? A estrutura do navio é maravilhosa. Mas só de você não poder sair, Exato, já bate no emocional. Exato. É que hoje tem internet, você consegue fazer ali FaceTime, ajuda, né? Mas ainda assim é difícil. Eu só fiz esse tempo todo porque o roteiro era muito bom. Eram lugares que eu queria conhecer e que é muito difícil você conhecer. Tipo, você vai pro Alasca. Quando você vai pro Alasca? Cara. O Alasca é bonito lá? Muito bonito, cara. Muito bonito. E o que tem pro cara fazer lá quando ele desce do navio? Cara, eu gosto de natureza pra caramba, né? Então eu fazia uns hikings lá, eu fiz uns amigos ucranianos, os caras eram tudo loucos, se metiam no meio das montanhas lá. Hiking, pra quem não sabe, é a pé mesmo, você vai conhecendo os lugares. É caminhada, trilha, né? né? Trilha, E aí eu gostava muito disso. E quando tinha cidades maiores, tipo Vancouver, eu ia explorar a cidade, conhecia os museus, os cafés. Comprou equipamento, alguma coisa? Não comprei equipamento. Tava casando, falei, não, já me livro da dívida do casamento aqui. Já chegou pra esposa e falou assim, ó, pra futura esposa, né? Ó, eu tô indo, mas vai valer a pena financeiramente, né? Não, mas vale. Tipo... Primeiro que você não gasta nada, né? Não gasta nada, cara. Então, assim, 100% da grana entra no bolso, né? Assim, você vai ter que administrar lá, né? Porque se o cara for descontrolado, ele gasta no primeiro dia o salário ali, que você quer comprar tudo, né? Mas se o cara souber administrar, você não precisa gastar. A necessidade de gastar você não tem, porque você tem tudo, moradia. Você come tudo do melhor também, né, cara? Comida boa, né? O mais difícil mesmo é o emocional ali, de tipo, você não volta pra casa, né? Você fica lá. Mas você chegou a ter alguns dias lá que você falou assim, nossa, cara, pô, não quero estar aqui mais. Tive, cara. Tive. Ó, não, na metade, mais ou menos, eu perdi minha avó. Então, mano, eu fiquei... Você tinha bastante apego a ela, assim? Tinha. Então, assim... E também pela minha mãe, por saber que minha mãe ia ficar, tipo, abatida com isso, eu não tava por aqui. Então, nesse período foi o mais, assim, putz, queria voltar logo. Até daria, assim, para tentar voltar, mas não... Nem há tempo suficiente de pegar ali o velório e as despedidas e ia ficar no meio do caminho estranho. Falei, então, terminar. E a tua mãe mora onde hoje em dia? Minha mãe mora em Barreiras, que é interior da Bahia. Na Bahia. Tá. Tua avó também era de lá? Era numa cidade pertinho, um vilarejo, assim. Entendi. De lá. Então, fase cruzeiro fechada. Fechada por hora. Mas é uma coisa legal que você entra num booking ali que eu recebo e-mail quase toda semana. Então, tipo, e-mail? E-mail. Mas de quê? Se eu quero voltar. Você recebe continua? Então, tipo, é uma agência mesmo, igual a agência de modelo, dessas coisas. É uma agência de entretenimento que eles vão sempre te mandar a proposta. Se eu quisesse, por exemplo, dezembro e janeiro eu não tenho gig. Vou fazer cruzeiro. Eu posso escrever pro agente, eu estou disponível dezembro e janeiro, vê o que você tem para mim. Entendi. Então é uma carta boa de ter na manga, Sim. assim. E o que você levou de equipe para lá? Oi? Equipamento, você levou o quê? Como eu queria gravar da cabine, eu levei o camper e uma guitarra. O show também era isso? Usava o mesmo setup. Você tem um controladorzinho ou é o Camper Stage? Não, eu uso um outro, que é da Melo Audio, mais simplesinho, mais barato, assim.
O controlador que você tá falando? É. Tem quantos canais ali? São 5. É a quantidade que tem no Kemper ali, Sim. né? 5 rigs, né? E você ainda conseguiu gravar de lá? Gravava. Gravava o quê? Não, eu usava o próprio Kemper, um Maczinho e... Não, mas e a você guitarra. gravava pra quê isso? Pra algum propósito? Pra internet ou pra... Não, alguns clientes que eu já tinha de E produção. você continuou trabalhando de lá, então. Não fiz muita coisa, porque eu queria aproveitar também, né? Esse roteiro todo, não fazia sentido eu ficar trancado na cabine gravando. Mas alguns eu atendi. Aí às vezes na internet o navio tá horrível, aí você vai para uma livraria, um café, daí enviar os arquivos. Teve algum vídeo aqui de lá, cara? No teu perfil? Cara, eu acho que não sei. Não, né? Acho que não. É porque eu vi aqui, eu dei uma olhada e não consegui... Eu acho que não. Eu devo ter na galeria do celular, assim. Mas... Pô, podia ter feito um vídeo com aquelas montanhas geladas do Alasca. Cara, eu pensei muito nisso, sabia? Só que é tão... Você cansa um pouco da imigração ali. Aí fala, puta, eu tenho que passar toda vez com essa guitarra, os caras vão abrir tudo, vão olhar tudo. Ah, tem que passar toda vez? É igual ao aeroporto. Desembarcou, tem que... Entendeu? Raio-X. Aí eu ficava com... Putz, eu vou ficar 15 minutos empacado ali só pra sair com esse negócio. Entendi. Cara, então vamos esperar a fase Cruzeiro aqui. Mais um que foi pro Cruzeiro. Você acho que é o terceiro aqui que foi pro Cruzeiro. Foi o Leandro Bastos, não. Leandro... Não. O que gravou na Xuxa, que foi aluno lá da escola também. Barros, Leandro Barros também fez Cruzeiro também uma época. Todo mundo fala a mesma coisa, cara. É bom e é ruim. Você tá no céu e no inferno ao mesmo tempo. Cara, se você tá novo, pense sobre isso. Então, solteirão. Também quero ser solteiro, essas coisas não pintam, porque às vezes você não tem experiência, né? Ainda, né? Porque você tem que ter uma experiência também para tocar lá e se virar bem, né? Mas vamos lá, cara. Você é da Bahia. Da Bahia. E você fez um fluxo meio que natural, que é sair do interior da Bahia. Não foi nem para Salvador, você foi já direto para São Paulo, né? Foi. E tem muito esse questionamento se hoje em dia vale a pena ainda. Cara, hoje em dia com a internet, vale a pena ir para a capital? Uhum. Eu tenho meu posicionamento, né, cara, sobre isso. Eu acho que vale porque é muito a respeito de conexões também, né? Não é só a respeito de, hoje em dia me manda pela internet, mas quem vai te mandar se ninguém te conhece ainda? Exatamente. Você pode se promover pela internet, aparecer, tudo bem, isso é ótimo, mas tem coisas que vão acontecer com relacionamento próximo, né, cara? Sim. Então fala aí um pouquinho, cara, você começou a tocar, qual que é a cidade mesmo? Desculpa, de novo? Quando eu comecei a tocar, eu morava em Botirama, é uma cidade Ibotirama. Com certeza. Salve para Ibotirama. Tem alguém aqui de Ibotirama aqui. Pode falar aí, quem é? É uma cidadezinha, na época tinha, sei lá, 20 mil habitantes. Hoje tem o quê? 100 mil? Não. Mesmo? Continua pequeno. Deve ter um pouco mais, mas ainda é pequeno. Depois eu mudei, na época que eu estava ali no ensino médio, eu mudei para uma cidade um pouco maior, que se chama Barreiras. Aí eu fiquei lá até vir para São Paulo. Essa um pouco maior sei lá, 200 mil habitantes. E fala um pouco dessa transição, assim, você estava ainda vivendo aquele dilema, chegou a fazer faculdade de engenharia, depois fez direito. Comecei a engenharia, comecei o direito, mas eu tinha vontade pelo menos de tentar. Falei assim, eu preciso tentar a parada da música, se não der certo eu volto, tá tudo bem. E teus pais te apoiaram nessa tua vinda para São Paulo? Apoiaram, sim. Então você veio para cá com quantos anos? 20. Com 20. Então tem exatamente 10 anos que você está em São Paulo. 12, né? Vai fazer 13. Vai fazer 13, tá. E quando você veio, você veio não, quando você foi, né, para São Paulo, você foi para cair onde? Tinha algum contato? O que tinha? Cara, tinha você fala de trampo? Você já foi com alguma coisa? Eu tocava numa igreja, que eu trabalhava lá, né? Foi o meu primeiro trabalho com música. Eu ganhava um valor para tocar lá nos cultos. E essa igreja gravou um CD. O produtor desse CD era de São Paulo. E aí, quem é? Chama Minunes, o cara. Minunes. Minunes. Ele, na época, fazia Troféu Talento, umas paradas que rolavam grandes, mas acabaram assim e sumiu da cena também. Nem sei exatamente onde ele está hoje. Mas... na época foi o primeiro cara que me instigou, assim, tipo, você tem talento, você podia tentar essa parada, assim. E a gente gravou em São Paulo.
Então, eu tive a experiência de ir pela primeira vez lá no Estúdio Baeta, que depois fiz amizade com todos ali. E calhou de eu morar perto dali quando eu vim para São Paulo e gravei bastante ali. Virou um lugar muito especial para mim, assim. Mas alguém estava te esperando em São Paulo? Ninguém. Você foi sozinho mesmo? Sozinho. O único contato que eu tinha era esse produtor. Ele te recebeu lá? Ele me convidou para gravações, assim, né? As coisas que ele fazia. E apesar de, óbvio, não era uma coisa que eu conseguiria me sustentar na época, enfim, né? Mas me gerou muitas conexões boas, por exemplo. Mas quando você chegou lá, cara, onde que você caiu? Qual foi o primeiro lugar que você ficou? Você tinha algum lugar para... Ou foi pro hotel? Não, eu aluguei um quarto na casa de um amigo, que então era da Bahia. Você tinha um amigo, então, da Bahia? Todo mundo da Bahia tem um amigo ou um parente em São Paulo. Okay. Pode sair na porta de casa e falar assim e vai aparecer alguém que tem um parente em São Paulo. Então, eu fui morar num quartinho na casa de um amigo, assim. Entendi. Fiquei um ano no quartinho lá, que foi o ano mais do perrengue, assim, né? De, tipo, você começar as coisas, assim. Até começar a engatar. Aí eu praticamente só fazia as coisas com esse produtor, assim. Tava bem começando, estudava o máximo que eu podia, assim. Só que eu fiz muitas conexões boas, assim, nessas gravações, porque ele era um cara que já gravava com muita gente boa. Então, nessa época, eu já conheci o Cacau Santos. Legal. Que depois o Cacau me apadrinhou, eu fiz muito sub pro Cacau. Ele me ensinou muita coisa também, tipo, como ele é muito versátil, ele sempre me falou disso, e é uma coisa que eu também gosto muito. Não fica com a cabeça só em um estilo, em uma coisa, tenta diversificar e tal. Então foi muito importante para mim esse começo, assim, apesar de ter sido financeiramente difícil, como acho que todo começo é, mas foi uma experiência muito válida, assim. Chegou a pensar em desistir assim lá nessa época? Cara, não. Eu sempre tive uma coisa assim de tipo, vai dar certo, sabe? Eu tava, óbvio, se der errado, eu sei que eu tenho família, tenho pra onde voltar, né? Não é o fim do mundo. Mas eu tinha confiança de que ia dar certo, assim, sabe? E o primeiro ano foi bem lento, assim, mas do segundo ano pra frente a coisa já foi engatando, assim, já deu vai andar, sabe? E você, quando você saiu de lá, foi morar em algum lugar próximo? Quando eu saí de lá, fui pra perto. Eu fiquei um tempão ali morando no ABC. Eu comecei em Santo André, aí quando eu saí de lá eu fui pra São Bernardo. Aí morei um bom tempo ali. E a cena lá, cara, tinha uma cena forte, você ia ver as pessoas tocando? Eu não ia muito, até porque, tipo, São Paulo, pra você sair de casa é caro. Você vai pagar qualquer coisa. Na época nem tinha muito Uber, essas coisas, era táxi mesmo. Pô, aí quebra, né? Quebra. Cada tipo, de táxi quebra. Eu escolhi o que eu queria fazer. Tipo, no mês eu ia ver uma coisa, assim. Entendeu? Mas no sentido do trabalho foi começando a andar porque eu tinha amigos ali perto, eu fiz amizade com o Cacau, comecei a tocar no Raiz Coral e tinha uns meninos que moravam lá perto, assim. Então fui criando as conexões ali perto. Então fala dessa tua entrada no Raiz Coral aí, cara. Foi a primeira gig mais relevante que você fez. Eu entrei no Raiz Coral justamente por causa do Cacau. Eu conheci o Cacau nessa gravação. Gravando o quê? Você conheceu o Cacau? Cara, eu não lembro qual que era o cantor, assim. Ah, tá. Era uma produção desse cara. Você fez a base? Eu fiz as bases, assim, as linhas, e o Cacau chegou já com tudo pronto. Eu pedi, na verdade, para assistir a gravação, porque eu era fã. Sim. Né? Continuo sendo fã. Uhum. E aí, eu pedi para assistir a gravação e conhecer ele, tipo, ver ele gravar. Aí ele, na hora que ele tava gravando lá os leads, né, as linhas principais, ele falou, pô, mas quem que gravou? Aí o cara falou, não, fez moleque ali, eu tava lá quietinho, parecendo um bicho do mato, assim. Daí, enfim, ele curtia, a gente trocou informação, e como a gente morava razoavelmente perto ali, ele falou, não, a gente continua essa conversa depois, vou te passar umas coisas, porque ele tava transicionando do Raiz Coral pro Thales Roberto.
E aí Isso foi que em 2010, mais ou menos, 2011? Ih, cara, eu sou ruim de data. Mas deve ter sido. Mas acho que é por aí. Acho que 11, acho que 11, 12, assim. Daí foi como começou, assim. Aí eu já, no próprio Raiz Coral já tinha músicos muito bons, assim, Braguinha, Fininho, Abel, Davi Amans, que foi o primeiro aí pro rolê do Cruzeiro, assim, o Davi já tá, sei lá, 10 anos no Cruzeiro, ele curtiu mesmo o rolê e legal. ficou. Mas são músicos, o Raiz era encrenca de tocar, cara. Foi um teste de fogo, assim. Parecia um electric band com o povo cantando, assim. Não tinha ensaio, não tinha nada. Você chegava tocando, tinha que tirar as músicas. E chegar tocando com esses caras tudo que já estavam lá há muito tempo, né? Muito consolidado. Aí você ficou lá 2 anos no Raiz Coral. 2 anos. E enquanto isso você fazia alguma outra coisa? Aí eu fazia freela de tudo que aparecesse, cara. Não ficava filtrando demais. Porque a minha intenção maior era conseguir sobreviver da música, né? Mas aí já estava rolando. Já estava rolando. Porque aí vai pintando uma coisa, pintou uma igreja para eu tocar, que era meio fixo, aí você... Pô, legal, já ganhei um fixo aqui, consigo... Você vai organizando. Isso é uma coisa que até hoje eu fazia inconscientemente nessa época, mas depois, conforme eu fui até aprofundando, estudando... Mas eu continuo mantendo um padrão parecido, que tem uma teoria do business que chama espalhe os riscos, né? Tipo... Diversificação. Portfólio. Não fica dependendo de uma coisa só, cara. Então, por mais que, às vezes, tipo... Hoje eu toco com um artista relevante que eu acompanho fixo, né? Que é o Isaías Saad. Eu faço a direção musical lá. Mas eu não fico pensando, não, eu dependo disso aqui. Sim, né? sim, cara. Você pensa como um empreendedor, né, cara? Você não quer depender do telefonema. Exatamente. Então, nessa época, eu já ficava pensando, pô, eu toco numa igreja, de vez em quando tem umas gravações, eu toco no Raiz Coral, já tá ficando legal. Basicamente, eu fui crescendo esses pequenos leques, assim, Sim. né? É o famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Que é uma coisa simples, mas... Muito músico ainda vive assim. Cara, mas esse é um assunto recorrente aqui. É o cara que ele ainda vive, ele ainda tem a mentalidade da década de 70, 80 e 90. Que ele entrava para gravar um álbum do artista e já saía para fazer turnê por 2 anos. Eu sei, cara, pô, eu toquei com um baterista aqui no Rio há uns 8, 9 anos atrás. Que é um baterista, cara, muito conhecido. Eu não vou dar muito spoiler pra galera não pescar quem é o cara, porque eu não quero expor. Mas eu lembro que eu fui tocar numa gig instrumental com ele e ele falou assim pra mim, cara, tô apavorado, bicho. Pô, tem uns 4, 5 anos, cara, que eu não entro mais pra gravar um álbum e não saio pra fazer um show. Isso bateu pra mim, eu falei, caramba, bicho, o cara ainda tá nessa expectativa de entrar pra gravar 4 meses, bancado, já sai, grava um show, então isso aí é 2 anos e meio da sua vida. Sim. Aí passa 6 meses, vem um outro cara e chama você pra mais uma jornada dessa de 2 anos e meio, 2 anos e meio. Então a vida dele foi construída sobre esse pensamento, porque era o que acontecia. Mas já tem tempo que não é mais isso, cara. Porque ele é um batera que toca com grandes caras da MPB. Esses grandes caras da MPB, cara, fazem 4, 5 shows no mês hoje em dia. Complica, né, cara? Exatamente. E ainda assim, em termos de negócio, você fica refém do cara. Você não tem ainda o seu negócio, digamos assim, né? Você é mesmo um prestador de serviço ali, que só tem um serviço se o cara te gerar aquela demanda, né? Sim. Então, depois até... Eu sempre fui curioso com isso, né? Eu acho assim, saber tocar é uma arte, saber ganhar dinheiro tocando é outra arte. São 2 artes distintas. Tem muita gente que sabe tocar e não sabe ganhar dinheiro. Sim. E tem muita gente que sabe ganhar muito dinheiro e às vezes não toca tão bem. Mas são habilidades diferentes. Então, o músico precisa tentar pelo menos equilibrar as coisas. Sim. Né? Tipo... Eu chamo isso de balança 2 M's, cara, que é mercado e maestria. Porque todo mundo quer colocar tudo na maestria. Então, você lembra aquelas balanças de feira? Você colocava a banana de um lado, o pezinho do outro, tinha que ficar equilibrada? Sim. Mas a gente começa, né, cara, é maestria. Então a balança, você investe tudo aqui, faz aula, faz mentoria, né, quer fazer aula com os caras grandes, compra método, mas não coloca nada nesse outro lado, né, cara?
Mas você teve esse choque de realidade por quê, assim? Ou foi uma coisa que foi... Tipo assim, em parte eu precisava ser assim porque eu vim lá da Bahia, mas minha mãe é professora. Né? Não foi uma parada que eu tinha uma baita estrutura. Não, meu filho, vai aí, quando der certo, deu. Eu tinha pedido 1 ano de ajuda para os meus pais, né? E depois desse 1 ano eu já tinha que estar meio que conseguindo pagar as coisas ali. Uhum. Então eu sempre tive que me organizar, assim. O estalo mesmo, assim, de eu ter noção, ter conhecimento de mercado e saber me posicionar, foi quando eu comecei tanto o curso quanto a mentoria com o Kiko Loureiro. Isso faz uns 7 anos, 8 anos, por aí. Foi um negócio que mudou a minha vida, assim, no sentido de entender o meu business, assim, entender como eu me encaixo no mercado, como eu posso fazer as coisas, para onde eu posso ir. Foi um divisor de águas. Até, vez em quando, a gente continua conversando, e esses tempos atrás eu falei para ele, tem coisas que eu aplico hoje, que são o que eu aprendi há 5, 6, 7 anos atrás, entendeu? Sim. Porque às vezes demora um tempo, não é? O cara não vai te falar uma coisa hoje, falar assim, olha, eu acho que você tinha que ir para esse caminho e você consegue aplicar no dia seguinte. Às vezes tem um tempo ali de você maturar aí degrau por degrau até alcançar aquilo, né? Mas pelo menos a mentalidade você já vai para o lugar certo. E eu acho que esse é o primeiro passo. Se sua cabeça estiver no lugar certo, o resto vai acompanhar. Mas se você estiver desnorteado, às vezes você faz um esforço enorme que não dá em lugar nenhum. Porque as pessoas acreditam que é o esforço que leva você a um lugar que você quer chegar. É o esforço assertivo, né? Exato. Porque o esforço por si só, cara, não significa nada. Sem estratégia... Quantas pessoas você conhece e fala assim, pô, o cara é esforçado, cara. Mas nunca acontece, né? Exato. É esforçado, mas não é assertivo o esforço do cara. Sim. E você conviver com pessoas que chegaram onde você quer chegar é o mais importante, cara. Porque nós somos... A gente copia padrões. Né? Por exemplo, às vezes um cara é violento. É violento porque teve um pai violento. Sim. Bate na mulher, bate na namorada. Por quê? Porque o pai batia na mãe. Sim. Então não adianta, cara. A gente copia padrão. Então, se você quer ser bem-sucedido, você tem que andar com quem é bem-sucedido. Sim. E essa estratégia que você fez, você investiu nisso, né? Investi, sim. Colocou dinheiro, porque não é uma mentoria barata, foi né? Caro, sim. Mas você viu que era uma oportunidade de colar com quem chegou onde você quer chegar, né? E aprender mesmo, porque assim, essas coisas, elas são, infelizmente, no nosso país, educação financeira, empreendedorismo, são coisas muito distantes. Onde é que você vai aprender isso? Sabe? Você consegue ler em livros, mas de forma muito genérica, mas a gente não tem nenhum hábito. Tem uma blogueira famosa de finanças, você já deve ter visto, aquela Natália Arcuri. Sim. Ela fala um negócio que eu acho muito interessante. Ela fala assim, o brasileiro tem dinheirofobia. Tipo, ninguém conversa sobre dinheiro. Todo mundo tem problema com dinheiro, ou solução com dinheiro. Tem gente que tem, né, a vida organizada, tem gente que tem a vida desorganizada, mas ninguém conversa sobre isso. E a única forma de você aprender sobre uma coisa é conversando. Sim. A gente adquire cultura conversando, né? Mas ninguém fala sobre carreira. Quem que fala sobre carreira? Como é que eu chego para um cara e falo, hoje eu ganho tanto, meu cachê custa tanto. Eu quero um dia conseguir ganhar tanto, como que eu faço? Você não tem lugares para ter essa conversa hoje. E a mentoria era um lugar que a gente podia ser aberto. É muito mal visto você falar sobre empreendedorismo dentro do meio artístico, cara. O cara é meio malo, ou o cara só pensa em grana, sabe? Assim, fica uma coisa meio... Só que, no fim das contas, você vê muita gente que fica perdida nesse meio tempo. Sabe? Esses tempos... Volta e meia eu recebo mensagem no Instagram de caras mais novos me perguntando sobre isso. Já fala, pô, mano, você vive bem, você mora bem, você tá... como é isso? Tipo, viver... Porque realmente a galera não tem, sabe? Noção, né? Noção desse meio do caminho. Eu acho que é importante, de alguma forma, a gente ter mais espaços para falar. Não é expor a vida, quanto ganha, okay? Não é sobre isso. Mas discutir mesmo estratégias, discutir, poxa, como que eu posso começar minha carreira de gravação online, por exemplo, que é a minha área. Eu não tive ninguém para me falar assim, vai por aqui que é isso aqui que dá bom. Entendeu?
óbvio, essa mentoria me ajudou no sentido de ser estratégico, em saber como eu posso me posicionar, como eu posso gerar valor. Mas o business em si, eu tive que ir aprendendo ali, né, degrau por degrau. Mas é uma parada que eu acho uma carência muito grande do nossa área, assim. Às vezes as faculdades ensinam tudo que o cara... É o que você falou da maestria, né? Ensina tudo que o cara tem que saber para tocar direito e o cara não tem a menor noção de como ele vai fazer para aquilo rentabilizar. Cara, a gente tem um produto chamado Professor de Música Empreendedor. Não sei se você já ouviu falar. Que a gente fala só para professores de música que querem empreender, né? E assim, cara, vira e mexe eu sou chamado para dar uma palestra, uma faculdade, né? E tem faculdades federais me chamam, né? Eu sempre fico curioso, troco uma ideia. E a última que eu fiz, cara, o cara que me chamou falou o seguinte, cara, eu queria que você desse uma palestra de mais ou menos 2, 3 horas falando sobre cidade de empreender. Era uma faculdade de licenciatura, lá do sul do país. Porque ele falou o seguinte, porque a galera aqui, cara, sai da faculdade, não sabe nem quanto cobra. Exatamente. Mas não sabe nem quanto custa o trabalho, quanto que ele pode cobrar. Não sabe se é 20, 30, 50, 100. Exatamente. Eu falei, cara, realmente, o que custaria botar num semestre, uma matéria, vamos botar, cara, mercado, empreendedorismo, né? Exatamente. Mas não ou ter mais palestras como a sua, né, de forma mais recorrente, para que fosse uma pauta, né, que fizesse parte, não é só uma coisa que aconteceu uma vez. Sim. Porque tem que acontecer isso em algum momento. O músico é autônomo, ele precisa empreender. Não tem essa opção de você não empreender. Se você não empreender, cara, você fica refém. Mas quando você fala essa palavra empreender, cara, como eu tenho esse professor de música empreendedor, a gente vê muito comentário de pessoas que veem essa palavra empreender como se fosse um golpe. Entendeu? Nossa. Como se fosse assim, uma coisa assim, pô, vocês estão enganando as pessoas. Porque tem aquela briga de que Uber é empreendedor. Vocês estão inventando que Uber é empreendedor, mas Uber não é empreendedor, Uber... Mas eu não estou falando para Uber, meu, não faço a mínima ideia. Sim. Eu estou falando o seguinte, você é professor, você é músico, cara, cuide da sua carreira, seja proativo, não fique esperando um telefonema, se mova nas mídias sociais, cara, cresça aqui. Quantas oportunidades surgem ali, né, cara? Todo dia você tem, o teu direct todo dia pinta alguma mensagem, as pessoas querem saber se você desse da aula. Não. Mas se você desse... Quantas pessoas já te pediram para ter aula contigo? Bastante. É porque ali está acontecendo, cara. Está tendo uma movimentação, né? Sim. Eu acho que isso é um dos principais fatores que deveria ser fortalecido. Assim. Eu mesmo tenho vontade um pouco de ter um espaço para conseguir falar disso e conversar disso com... Eu não tenho alunos, né? Eu lancei um curso um tempo atrás através de uma plataforma. Acabou ficando estacionado assim. Eu estou me organizando para lançar outro... Talvez no segundo semestre agora. De timbre, essas coisas? De timbre e de gravação. São as áreas que eu sou mais focado. Eu acho que tem muita gente já que ensina outras coisas super bem. Não tem necessidade de eu falar sobre isso, eu acho. E eu queria, dentro disso, ter um espaço para conversar com a galera, nem que seja em lives, alguma coisa assim. Porque tem muita gente que me pergunta, por exemplo, eu basicamente vivo de música gospel, né, por opção. E tem gente que fala, mas como assim, cara? Você ganha dinheiro tocando música gospel e é legal tocar música gospel? Dá para viver bem de música gospel? Sabe? Tudo é muito uma surpresa. Porque, óbvio, todo lugar tem bons trabalhos e ruins trabalhos, sei lá, qualquer segmento. Você vai pro sertanejo, tem um cara que é legal, tem um cara que é ruim. Não acho que o gospel seja imune a isso, né? Vai ter lugares ruins. Mas tem lugares muito bons, tem espaço. Sim, e aproveitar que você falou que de lugares ruins, assim, que tipo de experiência negativa que você já teve nesse meio gospel, assim, cara? No gospel, cara, tem muita coisa desorganizada. Mas eu imaginei que você falaria sobre isso. Porque se você pensar, o gospel, como mercado, né, como indústria, ele tem um delay do restante. Né? É uma indústria que se desenvolve depois. Essa coisa, por exemplo, de ganhar cachê no gospel... Deve ter, sei lá, 20 anos. Vamos colocar. Se tiver muito, tem 20 anos. Entendeu? Porque demora um pouco mais para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, em termos de estrutura, hoje a gente ainda tem menos estrutura do que qualquer artista pop, aí, secular, ou seja lá como as pessoas quiserem chamar. Então,
o gospel sofre um pouco com isso. A profissionalização das coisas acontece de forma um pouco mais lenta. Mas tem um ponto positivo, é que, num geral, é uma forma mais respeitosa também. Pelo próprio valor cristão da coisa envolvida, é um pouco mais difícil do cara, tipo... pelo menos nos ambientes que eu vivi, dentro da realidade que eu tive a experiência, né? É um pouco mais difícil de você ser tratado mal, no sentido assim, o cara não tá nem aí pra você, de tipo, um músico que... tô nem aí pro músico, sabe? Eu tenho algumas coisas do gospel que eu considero um privilégio, no sentido, comparado a outros segmentos. Por exemplo, para mim, nosso bem mais valioso é o tempo, certo? O ativo mais precioso que a gente tem é o tempo, meu. Seu tempo é a sua vida, basicamente. Tem algumas gigs que o cara vai viajar 5 dias no ônibus para fazer um show. 2, entende? Tipo, você perde dias mesmo dentro de um ônibus. Eu fico maluco com isso. Tipo, não tem condição, cara. Tipo, já passou por isso? Não, nunca. Tipo, é o tipo de coisa que eu não me submeteria. Não dizendo, não tenho nada contra quem faz, tô falando de mim, né? Porque eu tento valorizar o meu tempo o máximo que eu consigo. Sim, pô. Eu tento ser o mais bem pago possível pelo tempo que eu gasto exercendo aquela função. Então é comum no gospel, qualquer artista médio, você já vai de avião e volta de avião. Você vai fazer um show, é basicamente um dia e meio. Entendi. Então, então tipo, quando você faz uma conta disso, você fala, pô, nesse sentido o gospel tá bem. Por mais que às vezes não pague a mesma tabela, né? Não paga a mesma tabela. Mas se eu precisar de 5 dias para ganhar R$2.000 fazendo um show, eu não vou. Eu não vou. Porque o meu dia vale mais que isso. E você também acha que a galera também tem valores diferentes, é isso, assim? O convívio com os músicos? Acho que tem, sim. Tem mais, talvez... Acho que tem, sim. Não, óbvio, não estou aqui para generalizar, tem gente boa e ruim em qualquer lugar. Mas, num geral, eu acho que não só na questão dos artistas e tal, mas até a forma que o público vê a música, né? Tipo, você vai, às vezes, num show, o cara tá bebendo e não tá prestando atenção. Sim. Né? Óbvio, tem show em teatro, tem vários contextos. Eu tô falando, às vezes, você vai numa balada, vai. Sim. Se você for num culto, tá todo mundo olhando pro mesmo lugar. Entende? Então, isso já é uma diferença absurda. As pessoas estão prestando atenção no que está acontecendo ali. Isso muda todo o jogo. Entendi. Entendeu? Os músicos são mais notados, a música é mais notada no contexto gospel. E isso valoriza de várias formas, entendeu? Por exemplo, falando de guitarra, né? Que é a área que eu tô. Eu acho que guitarra, o gospel é uma das áreas mais promissoras que existe. Fala um top 10 das últimas músicas que você ouviu que tem um solo de guitarra ou um riff de guitarra. Não, música pop, cara, já tem tempo que eu nem ouço ali. Mas você pegar aqui a trap... Tá tipo obsoleto. A guitarra virou um negócio obsoleto. No show até usa, porque é legal ali. Sim, Mas... um bonequinho ali, né? E o gospel é o oposto. Tipo, se você escutar, assim, top 10, tem riff de guitarra, tem solo de guitarra, tem... a guitarra é um instrumento muito presente. Sim. Então, até nesse sentido, assim, eu acho que os músicos, guitarristas principalmente, deveriam se atentar. Tem gente que fala de worship, né? Tô cansado de worship. Mano, worship é o melhor lugar pro guitarrista. Toda música tem guitarra. Não, a gente tem um amigo aqui, e Carlos Maranhão, que ele é o opositor ao worship. Ele falou, pô, cara... Mas ele tem um ponto de vista sobre o worship que eu também tenho. Eu acho que tem um ponto de vista bom e tem um ponto de vista negativo também. Sim. Né? Que às vezes a galera fala assim, cara, tem algum tipo de ambiência que se faz que poderia ser feito com um pad, por exemplo, né? Com um teclado. E o que você acha disso? Você acha que tem uma certa textura que já deu uma saturada? Você acha que o worship está indo para outro lugar? O que é a tua opinião sobre o worship? Você já falou parcialmente, né?
Numa certa forma, eu gosto do gênero. Eu acho que o gênero se preocupa com coisas que são interessantes, né? Em termos de timbre e de tudo. Só que também vira uma coisa que às vezes banalizou e a galera confunde as coisas. Tipo, parece que assim, vou tocar worship, então vou pôr um reverb gigante. O cara se esquece do que ele tá tocando de fato. Sim. Entendeu? Então, se você tocar feio, vai ser feio, com reverb, sem reverb, com um pedal caro, com um pedal barato. Então o cara se esquece, mano. Primeiro ele tem que tocar bonito. Aquilo que ele tá tocando tem que ser bonito. Aí se ele conseguir fazer esse bonito, ter um efeito bonito, alguma coisa ali que ressalte aquilo que ele tá tocando, é maravilhoso. Eu acho que no worship ficou uma coisa assim, se eu tenho esse reverb, esse negócio, já tem o som do worship. Sim. E não existe isso. Mas você, por exemplo, você toca no Raiz Coral, cara, que é uma banda que musicalmente é bem diferenciada, tem groove, cara, tem espaço para muita musicalidade, né? Enquanto que um worship é uma coisa mais flat, né, cara? Sim. Então, assim, você não sente falta de mais mistura, às vezes, dentro da igreja. Eu, por exemplo, eu sou de uma igreja que é muito essa pegada de worship, sabe? Sim, sim. Né? Você vai para um culto, aquele som mais ambiente, tudo. Eu, particularmente, sinto falta, cara, porque eu vim de uma igreja, que é a Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, você conhece? Sim. Que tinha muito aquela coisa congregacional, groove, rock, tudo misturado, né? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso, assim? Cara, eu gosto das duas coisas. Eu acho que igreja é isso que você falou. Você vai ter uma igreja que é mais de um jeito, outra igreja que é mais de outro. Até fora do Brasil, você tem bem diversificado isso, né? Às vezes tem uma igreja que é bem do rolê do worship e outra eles chamam de gospel, né? Tipo, essa coisa do rolê meio black americano. Sim. Né? Eu, por exemplo, tive o privilégio de tocar alguns anos com o Baruch. O Baruch, eu fiquei acho que 4 anos lá. O Baruch tocava de tudo. Tipo, tinha um baião no set, tinha um groove no set, tinha um worship no set, tinha, né? E para mim foi muito bom. Inclusive, o Baruch produz bastante, então tive muita experiência boa de estúdio com ele também. Aprendi muito ali no período. Mas você também já esteve com um artista que só toca worship? Hoje, inclusive, tipo, o Isaías Saad é predominantemente desse rolê. Entendi. Mais ambiênciazinha mesmo. E você, inclusive, está aqui hoje para tocar com Elevation Church, né, cara? Que é também do mesmo... Que é worship também. Pode falar nada de mal aqui, né? Não, mas eu, assim, cara, eu sou um cara que aqui a gente tem muita transparência, entendeu? Sim. Eu não tô aqui para ficar podando e, cara, respeito tudo. Sim. Eu, particularmente, cara, não me vejo tocando isso. Já até toquei algumas vezes, já produzi uma banda que tinha algumas coisas assim, mas eu gosto de, bicho, sentar a mão, assim, sabe? Sim. Mas é isso, eu acho que você precisa se entender como músico, como artista também, né? Tipo, o que é que eu gosto de fazer? Não gosto disso? Não, eu acho que não tem demérito naquilo. Sim. Entendeu? Tipo... Você curte tocar worship? Eu curto. Hoje mas também curte tocar outras coisas, né? Se você fizesse só isso, você talvez estaria se sentindo podado, é isso? É porque na gravação eu tenho a oportunidade de não ficar só com a cabeça nisso. Então, felizmente, eu consigo... ontem eu gravei um Penteca. Tipo, já dá uma coisa assim, não. Tipo, é outro rolê, sabe? Você está sempre fazendo muito de todas as coisas, é isso? Exato. Então, eu não fico só naquilo, tipo... Mas na estrada, eu tô praticamente só com o Isaías, assim, que é predominantemente desse rolê. E eu curto, cara. Eu curto. Entendi. Eu acho que tem muita coisa boa ali. Eu acho que a galera pegou birra porque, tipo, é pouca nota, pouco acorde, essa parada toda, assim. Mas, sendo bem sincero, se você for sideman, mano, você tem que gostar de tocar pouca nota. Não, mas é o que o André Vasconcelos falou aqui. Ele falou assim, cara, quando você vai tocar com qualquer artista que você vai tocar, você vai estar tocando 20%, 30% do que você sabe. Esses dias o Steve Lukather falou disso numa entrevista. Ele falou, tipo, as coisas que eu ganhei melhor para fazer e que fizeram minha carreira dar certo são as coisas, as dumb, né? Que é tipo as bobas, coisas mais bobas. Assim. Sim. Tipo, até se você ouvir as coisas que ele gravou com o Michael Jackson, aquilo é uma fração mínima do que ele faz no álbum solo, no Toto. O solo do Van Halen no Beat It é muito menos interessante do que o álbum do Van Halen.
Entendeu? Apesar que aquele solo ali é bom pra caramba. É, o solo é bom pra caramba. Mas você pega um álbum, você fica, mano, uma vida estudando. Sim, entendeu? Sim. Tipo. Então, assim, eu acho que pra gostar de ser sideman, pra gostar desse rolê de acompanhar um outro artista, tem que. Até o Rafael Moreira, numa entrevista, ele falou isso. Você tem que, de certa forma, deixar o ego de lado. Sim. Porque você vai lidar com situações que são o oposto do que talvez você queria fazer. Ele conta uma experiência lá de quando ele foi, acho que no American Idol, um desses assim, sei lá. Ele ia tocar uma música que ele curtia, tirou a música, o solo, e falou, putz, hoje vai ser legal. Aí a cantora chegou lá e falou assim, eu queria fazer acústico. Aí ele pega, sabe, tipo... E é isso, cara. Ser sideman é isso. Só que você tem que atacar essa ideia com toda a força, como se ela fosse a sua própria ideia. Esse é o desafio de ser sideman. Tipo, às vezes você faz uma coisa, o produtor... Você curtiu demais, mas você vê que o produtor e o, sei lá, o cantor, quem tiver ali responsável por aquela gravação, você vê que não é muito o que eles estavam querendo, você já tem que desapegar logo e ir atrás do que é o mais importante para aquela música e para aquelas pessoas. Sim. Esse é o desafio de ser sideman. Então, você é um cooperador ali no trabalho, né, cara? Você está cooperando para que um bem maior aconteça, né? Exatamente. Mas sabe que é uma coisa que é interessante? É você pegar... Vamos falar aqui de Estados Unidos, né? Que é a produção musical do mundo inteiro, de uma época, década de 70, 80, 90, saiu dali, né? E você pega esses guitarristas que foram músicos de estúdio ou que acompanharam alguns artistas, quase os que a gente conhece tiveram uma carreira solo, você reparou isso? Sim. Você pega Lee Ritenour, Larry Carlton, você pega o Steve Lukather, vários caras. Eles estavam ali atuando, mas tinha que, cara, eu preciso da minha carreira solo para, cara, me expressar de maneira mais completa, né? Exatamente. Perfeito. Porque aqui no Brasil sempre teve muito mais dificuldade de você, vou fazer um álbum solo, né, cara? É muito mais difícil. Mas eu sempre achei isso muito legal, porque os caras estão vivendo a música de uma maneira em sua plenitude. Às vezes tem um trabalho que você está fazendo como sideman e você vai dar o seu máximo ali, mesmo que talvez a música não te interesse tanto. Sim. Aqui já tiveram músicos que, por exemplo, gravaram coisas de criança, por exemplo. Que, de certa forma, é uma música meio que boba. Sim. Só que o cara está tentando dar o melhor dele ali, né, cara? Exato. Então vamos superar essa parte. Vamos para outra. Cara, você fez raiz coral. Vamos dar um briefing de por onde você passou, assim. Depois você foi para onde ali, cara? Nessa época, eu cheguei a fazer sub no Thales também, porque o Cacau estava no Thales, ele fazia muito workshop, então foi uma experiência muito boa lá, porque a gig era muito boa também, conheci lá caras tipo Fábio Aposan, Alexandre Aposan, Felipe Cruz, Júnior Camilo, Tarcísio Buioc, passou muita gente boa ali. Você foi que lá 2012, 13, por aí, você já estava fazendo sub para ele? Você pegou aquela época que o Thales estava no auge mesmo, né? Não, teve um período que o Cacau ele sofreu um acidente e ficou com ponto na mão, assim, né? A mão cheia de pontos. E aí não pôde fazer shows. Eu fiquei, sei lá, um mês e pouquinho tocando. Era coisa de tipo, mano, mais de 20 shows por mês, assim. Tava na pegada então violenta mesmo. Loucura. Foi muito aprendizado, assim, pra mim. Porque era muita responsa ali, muita coisa gira em torno da guitarra, né? Intro, solo, as coisas giravam em torno de riff de guitarra. E a banda era tipo assim, mano, 4 caras tocando. E é isso, sabe? Não tinha VS, nada, era um clique só e vai embora. Então, foi muito aprendizado mesmo, assim. E dali foi pra onde? Dali eu comecei a tocar com o Leonardo Gonçalves, fazia sub também pro Edgar. Edgar o quê? Edgar Cabral, porque o Edgar mora em BH. O Edgar gravou o DVD e ele fazia praticamente todas as aéreas, né? Mas as coisas que saíam de van, que tinha que ter a logística amarrada em São Paulo, eu acabava fazendo, porque nem sempre compensava trazer ele de lá de BH. Então fiz bastante isso e depois entrei no Baruch. Aí eu fiquei 4 anos lá no Baruch e do Baruch eu fui pro Isaías, que é onde eu tô hoje.
Né? E nesse meio tempo, você tá sempre gravando também, fazendo coisas em casa. Sempre. Entendi. Gravação externa sempre, gravação online, home studio, eu comecei quando eu estava no Baruch, assim, a montar. Eu queria que a gente gastasse um tempo falando de produção, equipamento e tudo mais, mas eu queria também fechar essa parte aí. O que você acha que, na verdade, faz com que você seja chamado? São conexões, é entregar? Fala um pouco disso para a galera que quer estar tocando com os melhores, né? Tá. Eu tenho um pensamento sobre isso que às vezes é um pouco polêmico e a galera acha muito abstrato. Quando você é sideman, eu sinceramente acho que você não é pago porque você toca bem. Óbvio que você tem que tocar bem, né? Mas não é isso que faz a pessoa te pagar melhor. O que faz a pessoa te pagar melhor é a confiança. Que tipo de confiança? Em todos os aspectos. Que aí, essa confiança, você vai ter que se enxergar como marca, e eu sou uma marca confiante. Se você chamar um cara para pintar sua parede aqui, aí chega um cara de chinelo, bermuda, fala assim, pô, esqueci como é que é o nome? Pincel. O pincel ali, vou lá buscar. Você já fica meio assim, ih, velho, vai dar ruim. Se chega um cara aqui com né, um uniforme, pá, com as coisas tudo na maletinha assim, você já começa a ter uma confiança. Não, o cara vai fazer direito. Se ele tá caprichoso com ele ali, ele vai ser caprichoso com a minha parede, né? A música não é diferente disso. Então você começa a pensar, mano, eu preciso demonstrar confiança em tudo. E como que é demonstrado isso, na sua opinião? Você vai demonstrar desde o equipamento que você usa, não só de ser equipamento caro ou nada disso, mas tá organizado, cara, não tá cabo falhando, não tá, sabe? Tudo tá no seu lugar, né? Você vai chegar com o repertório pronto, não vai chegar lá e ficar tipo, será que essa é como, não sei o quê. Óbvio, todo mundo tem dúvida, ensaio é para às vezes passar e tirar uma dúvida e tal. Mas todas as dúvidas que você poderia tirar antes, você tirou antes, entendeu? Você deixou para o ensaio só que aquilo que é para o ensaio. E aí o lado pessoal também. O lado pessoal também conta muito. De você ser um cara ético, um cara que cumpre, né? Entrega as coisas no prazo, não falha, né? Tipo, com as demandas ali. Porque é isso que, por exemplo, vou dar o exemplo de hoje. Vem o pessoal lá dos Estados Unidos, a gente vai ter uma passagem de som que é passagem de som e ensaio. Né? Por que não só eu, mas todas as pessoas da gig que foram chamadas são pessoas que a galera confia que nesse período vai... Eles confiam que, na verdade, se tivesse que já tocar, a gente ia tocar, já está pronto. A passagem é só para ter uma... A gente é pago por essa confiança. Entendeu? Quando você contrata um serviço, o que você quer é falar assim, mano, já pronto, já não preciso mais me preocupar com isso. E quanto mais o cara te oferecer isso, é o que vai fazer ele monetizar melhor. Sim. Entendeu? Eu também falo muito que o produtor, ele chama muitas vezes o músico, ele sabe que não vai dar trabalho para ele, né? Sim. Porque o produtor já está cuidando da cantora ou do cantor. Sim. Tem um monte de demanda. Ele vai chamar o cara que é garantido, né? É que você falou, vai garantir. O cara vai resolver o problema. O cara precisa de solução, entendeu? Porque tem outros problemas na vida dele. Exato. Você tem que ser um problema menos. Um problema menos, entendeu? Exatamente. No caso da gravação, eu acho que ainda tem uma coisa que as pessoas precisam ter, às vezes, uma sensibilidade. Você chega num estúdio, às vezes, e a gente acostuma com isso. Óbvio, assim... Tem caras muito mais experientes que eu, mas eu estou nisso também já há algum tempo. Você acostuma com o dia a dia do estúdio, vou lá gravar, mas por mais clichê que isso pode parecer, você não pode achar que isso é mais um projeto. Se ficar confortável demais. Não pode, cara, porque às vezes o cara que está ali, o cantor, alguém, é um cara que vendeu o carro para pagar aquele CD. É tipo assim, é o sonho da vida do cara. E você não pode tratar o sonho da vida do cara como se fosse tipo assim, mano, vou gravar aqui, sol, fechou? Posso ir? Não, mano, isso aí você nunca vai conseguir se dar bem. E as pessoas percebem esse capricho, cara, mesmo no online. Hoje eu lido com uma coisa interessante. Tem gente que me espera para gravar.
Legal. Igual eu tô aqui, ó. Eu só vou conseguir voltar a gravar depois do dia 10. Porque eu tô com a agenda... Vai acompanhar o Elevation Church por um tempinho aqui, é isso? O Elevation faz 4 shows. Depois eu tenho um ensaio e gravação de um DVD. Tenho ensaio para um outro DVD e tenho um show com a outra cantora. Nossa, então, tá na benção. Graças a Deus, assim, não tá faltando trabalho. E tem muita gente que espera. Espera por quê? Porque o cara sabe que depois daquele tempo, mano, ele vai receber os arquivos com muito capricho. Não, eu acho isso interessante, cara, porque eu já fiz session de estúdio, que às vezes com um músico que é muito conhecido, um cara que é uma lenda, e o cara chega para tocar uma vontade, né? Exatamente. Tipo, vamos jantar, né? Cara, é a pior experiência possível. Já passou por isso alguma vez? Já. É por isso que eu falo, esse cara não nasceu para ser sideman. Sim. Essa é a real. Tipo, óbvio, ele consegue tocar bem e ganha grana. Às vezes o cara tá num dia ruim, né? Não tô falando desse tipo. Tô falando do padrão repetitivo ali, né? Mas se você quer ser sideman, mano, você tem que se apaixonar primeiro pela música, né? Pra tudo que você vai fazer é pra priorizar aquela canção ali, mano. Pra que a canção fique bonita. Não pra que a minha guitarra fique bonita. Sim, pra minha guitarra fique bonita na música. Às vezes vai ficar... Igual esses dias eu falei pro Cassias. Falei, Cassias, você é o cara que resolveu o meu problema. Porque o violão que você faz, eu posso fazer um dó maior, que fica muito bonito. É o mesmo dó maior que todo mundo toca. Mas, cara, é muito bonito, entendeu? O instrumento, de fato, contribui para aquilo que você está fazendo. Às vezes uma coisa simples, só muito bonita, né? E também você está falando sobre o ser sideman. Cara, você está sendo pago para esperar no aeroporto, para dormir mal, para acordar cedo. E o show em si, cara, às vezes é 5% do seu tempo com um artista. Então, realmente, para ser sideman, o cara precisa entender todos esses fatores, senão não é para ele. Tá tudo bem, né, cara? Exatamente. É o que você falou, tá tudo certo. Tem cara que fala, não, mano, eu vou ficar só no estúdio porque não curto viajar. Isso que você falou, não curto aeroporto. Porque se você for e ficar lá de mau humor, ficar reclamando, é melhor não ir, cara. É uma pergunta clássica que a gente faz aqui. Acho que 80% das pessoas que sentam aqui são sidemans, né? Você já viu alguém perdendo uma gig ou deixando de ser chamado por ser chato? Muito. Dá um exemplo, sem citar um nome clássico aí. Clássico não, concreto. Putz, cara, mas isso acontece demais. Tipo o quê? Fala aí pra galera que é um tipo de assunto que a galera gosta de saber, assim. Não, putz, sei lá, pouco tempo atrás eu precisei trocar o tecladista da banda lá do Isaías, porque eu faço a direção musical, né? Agora, recente, eu precisei trocar o baixista. A primeira coisa que você pensa, às vezes, tipo, conversando com a galera da banda mesmo, fala, e aí? Pô, esse cara é chato. O que vocês recomendam? Alguém solta o nome? A primeira, puta, esse cara não, mano. Esse cara é chato, né? Porque, cara, você vai ter que conviver ali. É o que você falou. Você viaja um dia para fazer um show, né? Então, por exemplo, eu vim aqui com os meninos, né? É um dia convivendo, faz o show, volta, né? É 1h30 de show para 15 horas de convivência, vai? Sim. Mais. Até mais. Se o cara puxa o rolê pra baixo, mano, não vale a pena. É que vocês vão fazer 4 shows, não é isso? 4, Vocês vão tocar aí 8 horas. E vocês vão conviver. Até talvez menos, porque o show é bem pequenininho. E vocês vão estar aí 5 dias juntos. Exatamente. Então, se o cara não é fácil assim de conviver, fica reclamando. Eu acho que o assunto mais falado aqui é o reclamante, o cara que tá sempre reclamando, né, bicho? Tem vários caras chatos. Tem o cara chato que reclama, tem o cara chato que mente pra caramba. Sabe quando o cara mente porque ele quer inventar uma história pra te impressionar? Então, esse tipo de cara é insuportável. Se você falar uma coisa, você falar assim pra mim, comprei um Mac novo. O cara não consegue ficar feliz que você comprou seu Mac novo. Tem gente assim, o cara vai falar, mano, eu tô pra comprar um Mac, mano, que é tipo assim, mano, nem inventaram ainda, meu. Ele vai sair ano que vem, já tô encomendado, meu. Caraca, entendeu? Minha esposa tem uma amiga assim, cara, que ela cara. Tudo que a minha esposa faz, ela mete o pau, né? Esses dias minha esposa tava, esses dias não, você tem um tempo isso, ela passou um perfume.
Aí as duas estavam olhando assim na frente da loja, era o perfume, né? Ah, esse meu perfume. Que a menina comentou, esse perfume é ótimo. A menina falou, eu tô usando ele. Ela, pô, mas não tem cheiro pra esse preço, não. Tipo assim, né, cara? Pô, essa foi forte, né? Então tem esses caras aí também, né? Pois é. Que quando vai falar. Então, ó, é o chato, é o cara mentiroso, mas o quê? E aí o cara que não é bom profissional, né, cara? Esse é o pior de todos. Que não é bom profissional em que ponto? Às vezes o cara é um baita músico, mas não tira repertório. Atrasa. Falta ensaio. Sabe? Tipo, não tem um equipamento ali em dia, sabe? Esquece equipamento. Sabe? O cara, você vai tocar na guia e fala, putz, esqueci meu fone, mano. Eu tenho um fone. Aí, tipo, eu vou ter que ir atrás de um fone pro cara. Entendeu? Você consegue pensar num cara assim, você não vai falar o nome desse cara, vamos dizer que o nome dele é XYZ. Porque se você falar Joãozinho, o cara vai achar que tem ligação. Que você consegue pensar nesse cara, fala assim, bicho, esse cara realmente é um mala, assim, que não dá... Tem algum cara assim? Tem alguns. Qual que é o pior, assim? Fala por que é o pior, cara. Cara, o pior... Eu acho que o pior é o que reclama. Que reclama de quê, especificamente? De tudo. De tudo. O cara reclama da comida, reclama do aeroporto, reclama de tudo. E reclama com quem? Com você? Comigo. Ele não vai falar pro artista. Mas você tem alguma coisa a ver? Tipo, você pode mudar alguma coisa? Às vezes você... Então, quando é uma reclamação válida, tipo assim... Eu sou o cara que briga pela logística. Porque aquilo que eu te falei, eu tento valorizar o tempo da melhor forma possível. Graças a Deus, por exemplo, por que eu toco hoje com o Isaías, com esse artista? E, mano, eu não tenho um A para reclamar. Porque a produção é muito aberta. Então, eu posso conversar lá sobre qualquer assunto. Eu posso conversar com o cara da produção e falar assim, você consegue colocar a gente num hotel que tem academia? Pô, legal, a gente está tentando ter uma vida mais saudável. A gente, por exemplo, tem conversa sobre comida. Assim, pô, mano, não pede pizza. Pede uma marmita, mas não pede pizza. Bom ponto, Entendeu? Tipo, hoje essas coisas para mim valem tanto quanto o cachê. Tanto quanto a logística, a forma que as coisas acontecem. Tipo, raramente a gente fica num hotel ruim. Raramente, assim. Tipo, tem que... Se não tiver nenhum lugar... E o cara vai avisar, pô, galera, no tal dia não tinha hotel, vai ser um hotel mais ou menos, então já se prepara psicologicamente, a gente vai tentar, entende? Pra mim isso vale muito. Então quando tem esse tipo de reclamação, se um músico chega pra mim e fala, pô, Everson, tá acontecendo isso, será que não dá pra melhorar? Eu sou o primeiro a brigar pra melhorar. Agora tem um cara que reclama porque acordou, mano, entendeu? Pô, mano, você não tem como diminuir esse ar? Sabe? O cara que fica assim o dia inteiro. Pô, cara, não sei o quê. Esse cara, ele puxa o rolê muito pra baixo. Muito pra baixo. Porque quando você tá com uma galera legal, igual hoje, tipo assim, a gente tá numa galera muito... Mano, a gente vem curtindo, você nem sente a viagem. Você nem sente. E é até legal porque como cada um faz hoje seus trabalhos e a gente não faz tanto show mais... É até, tipo assim, uma conexão mesmo. E aí, mano, como foi essa semana que você fez? Tô trabalhando em tal projeto. Fica muito leve. Entendi. Fica muito leve. Foi você que organizou a banda pra vir? Não, essa daqui não. Teve um produtor que... Entendi. Então, mas todo mundo você já conhecia? Já conhecia. Só tinha... Não, tinha um que eu não conhecia. Um é novo. E, cara, então vamos superar essa parte aí dos problemas. Enfim, né, galera? Fica esse recado aqui, cara. Eu acho que é a maior lição para quem quer ser sideman, né? Não seja o chato da gig. Mas isso, cara, vou te dizer, bicho, acho que eu vou fazer depois, Mitch. Vamos lembrar aí de fazer um especial sobre chatos. Porque, cara, muita gente veio aqui e fala, não seja um chato, cara, não fica reclamando, soma. Às vezes você já está sobrecarregado com uma outra demanda, vem o cara te sobrecarregar ainda mais, né? Exatamente. Então, põe no Cruzeiro. Desculpa, só por último. No Cruzeiro é insuportável, mano, um cara chato. Porque você todo dia, mano, durante Sério, acho que de tudo o pior é o Cruzeiro. Pô, cara, é tipo um casamento, né? O cara tá então, o Michel passa por isso, sabia? Sim. Você não chegou a ver o dele, não, né? Não. O episódio dele, depois você vê. Ele dormiu num quarto que
quando ele chegou lá, o cara chegou assim, o cara do Cruzeiro falou, você vai dormir aqui com esse cara. Quando um cara que tava no quarto viu ele, falou assim, pô, meu irmão, tá de sacanagem, vai botar um cara no meu quarto, eu quero ficar sozinho. Ele ficar um mês com um cara desse que odiava ele, sacou? Putz, aí imagina, bicho. Eu tive sorte, tipo, o cara, o roommate já era meu amigo da banda e tal, então já tava... Mas se o cara pega um desse, bicho... Ou na gig, tipo, o cara que tá... Não... Vixe, esquece, mano. Teve também o Toy Story também, que eu perguntei isso pra ele, né? Eu falei, cita um exemplo de um cara aí. Ele falou, teve um cara que a gente chamou, ele fez um show e foi mandado embora. Exatamente. O cara ficou um show, né, bicho? Porque os caras já sabem, mano. Não dá pra ter esse cara aqui. E às vezes você vai deixando, fica. Entendeu? Por isso que já é melhor, tipo assim, não, mano, vamos atrás de outro. Pô, tadinho do cara, né, cara? O cara não tá nem sabendo. Não tá nem sabendo. Por que não tá sendo chamado, né, cara? Fica a dica, se você só faz um show, talvez você seja o chato. Não, se o cara também não tá sendo chamado, né, cara, ele tem que rolar uma reflexão, né, cara? E, cara, a música é um negócio louco, porque você fala, tem muito músico, músico não tem espaço. Quando você precisa... em situações, por exemplo, assim, de vez em quando eu preciso mandar sub, né? Lá, igual agora eu tenho uma gravação de um DVD dia 7 e dia 7 tem um show. Eu preciso mandar um sub. Um show? Lugar. No show de quem? Do Isaías? Do Isaías, Então, é muito complicado, cara, porque você vai falando assim, ó, tudo isso que a gente está conversando aqui é uma coisa que você vai pensando na sua mente. Então, chamar um cara que tem um equipamento legal, que seja bom de convivência, que vai tirar o repertório e tocar bem, sabe? Que não vai me dar trabalho com, sei lá, não esquecer o dia que era a viagem, sabe assim? Você já teve arrependimento de ter chamado alguém para você subter o teu trabalho? Cara, deixa eu pensar. Nada marcante, então. Eu acho que não. Você já conseguiu ter a galera que você sabe que é fechamento contigo? Eu sempre tentei chamar caras que, tipo, eu confio muito, assim. Entendi. Muito. Isso não tem a ver com o cara ser famoso, tipo... Sim. Não, às vezes um cara que quer oportunidade mesmo, mas ele já tá com a mente no lugar certo. Sim. Eu comecei assim. Eu comecei fazendo sub. Todo mundo começa fazendo sub. Eu acho fazer sub uma coisa fantástica. Pra aprender. É um acelerador, né, cara? Tipo... Eu curto fazer sub. Sério mesmo. Porque você tem que entrar numa gig que já existe e se adaptar. Sim. Rápido, sem ensaio, sem mimimi, mano. Sim. Então, é uma coisa que, assim, se você se acostuma com isso, você aprende muito. Sim, é muito bom você mesmo. Aprende muito. Então, essa parada é louca, porque tem muito músico, mas quando você vai falando, eu preciso de um cara assim, 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 sobra 5. Dos 5, 3 estão trabalhando e um dos 2 não pode no dia. Entende? Tipo, aí você vai sobrar um. Você fala, mano, vou ligar pra esse cara, tomara que esse cara possa. Então, você cai numa de tipo assim, será que tem muito músico mesmo? Não tem. Tem espaço pra caramba. Sim. E quando você vai ver gente mesmo competente, que você pode pôr na mão, aí tem que pouco, cumpre os requisitos, né, cara? É. Você viu aquele documentário Hired Gun? Sim, maravilhoso. E o White Zombie, né? Ele fala o seguinte, cara, a gente, pra chamar um cara pra banda, a gente tem os nossos 3 requisitos. O primeiro é, o cara tem que tocar bem. E, pô, aqui em Los Angeles o que mais tem é gente que toca bem. Exato. Segundo, o cara tem que ter um visual, né? Pô, metal, tem que ter cabelão, tatuagem. E o terceiro, o cara tem que ser um cara bom de convívio. Então eles põem o cara no ônibus e fazem uma turnê de um mês. Se o cara sobreviver um mês ali com os caras, ele tá contratado, né? Então. Mas vai afunilando assim, né? Quando você vê... E, pô, ele tá falando que às vezes o cara tá na banda de metal, né? O nome da banda é White Zombie, não é isso? Não é isso? White Zombie, né? Pô, o maluco vai falar, porra, tô na banda de metal, em cachaça e tal. O cara, não, meu irmão, aqui é profissional. Exatamente. É metal, mas, pô, não quer dizer que você tem que ficar encaixaçado, usar droga. Tem que fazer o show e tocar bem, pô. Conviver bem com a galera, né? Exato. Tipo... É louco. Eu acho que tem muito espaço ainda. Tanto como para acompanhar em shows, quanto para gravar também. Gravar é diferente, mas também tem as coisas parecidas. Porque tem o cara que vai ficar ali no embate com o produtor, não consegue absorver logo a ideia do produtor e executar. Tem o cara que não abraça o projeto, sabe? Porque a coisa que o produtor mais quer é que você chegue num projeto e o artista sinta que você comprou a briga dele, cara. Sim, é.
Entendeu? A postura que o cara chega ali, né, Entendeu? cara? Então, tudo isso faz diferença. Faz muita diferença. Além do que você vai tocar lá, até na tocada, da seriedade, tipo assim, você tá tentando fazer aquilo da melhor forma possível, sabe? Não tá com pressa de ir embora, não tá pensando, sabe? Eu até, tipo assim, mano, eu evito ficar no celular quando eu tô gravando. Porque eu acho que é uma postura válida. Tipo, você tem que estar ali, mano, focado no trabalho. Óbvio, você vai pegar o celular uma hora ou outra, mas no momento que você tá ali desenvolvendo a música, mano, deixa o celular de lado, fica ali com o produtor. Se precisar refazer um negócio, refaz. Não tem mais a fita, né, que você tinha uma quantidade de vezes pra gravar. Mano, faz 10 takes até o solo fica bom, bicho. Mas é o seu comprometimento em entregar uma parada que vai estar... Você tá com 33 anos, é isso? 32, faço 33 em outubro. Tá. Você não tem uma comparação com o mercado da década de 80, 90, porque você não tinha nascido, não estava atuando ali. Mas eu também não sou tão velho assim, ao ponto de ter atuado na década de 80, nasci em 79, mas eu peguei, de certa forma, transições assim, de mercado. E também a gente senta aqui e troca ideia com muita gente que na década de 70, 80, 90 estava tocando, trabalhando com os grandes artistas. E uma queixa que a galera tem é que, às vezes, o que o cara ganha hoje é o mesmo valor nominal do que ele ganhava 20 anos atrás. Tipo, uma gig hoje paga R$1.200 e o cara, 20 anos, 15 anos atrás, estava ganhando R$1.200. Então, existe aquela parada de que o mercado está valorizando menos o músico. Você não sente isso porque talvez você não tenha essa comparação assim? Cara, o que acontece? Eu só tenho como basear na minha carreira, né? Tipo assim, eu sei a evolução que eu fiz. Mas eu conheço caras assim, e eu tenho uma certa opinião sobre isso. Eu acho assim, aquilo que a gente estava falando do serviço, do cara do pintor ali, o que é que o cara faz para valorizar a marca dele? O que é que esse cara faz? Ele só toca o instrumento dele? Entende? Porque o que faz o cara pagar mais pra mim? Sabe? O meu cachê de 5 anos pra cá, mais do que dobrou. O que faz o cara me pagar mais? Entende? O cara tem que pensar sobre isso. Ah, se eu quero que o meu cachê seja X, quem recebe esse cachê? Ah, fulano de tal recebe esse cachê. Olha pra esse cara e vê o que esse cara tem. O que esse cara tem que eu não tô percebendo, assim? Né? Faz uma leitura. O cara vai acabar vendo que às vezes não tem a ver com a tocada. Né? Tem a ver com... Bom, às vezes tem também, mas pode ter a ver com várias outras coisas além da tocada, que eu acho que tende mais a ser assim. Eu acho que a questão do cachê é você que vai editar o quanto você vale. Entende? E você consegue melhorar isso se você for melhorando a sua marca. Sabe? A marca, quando eu falo marca, fica um abstrato, assim, o que é marca? É a logo? Né? Mas a impressão que as pessoas têm daquilo que você faz. Entende? Se as pessoas começam a ter impressão muito, muito, muito boa, né? Já tem vários trabalhos que às vezes o cara chega pra mim, que o cara às vezes nunca trabalhou comigo, e às vezes o cara fala, putz, eu não posso te pagar isso que você cobra, eu tenho tanto, você faz pra mim? Às vezes eu faço, se o cara tipo, é alguém que eu tenho interesse em trabalhar, e às vezes eu falo, cara, você consegue fazer tanto? E às vezes mesmo estando fora do orçamento do cara, o cara vai atrás para conseguir fechar, porque ele acredita que aquilo vai agregar valor para ele. Entendi. Entendeu? Então, quando você está eu não sou de ver a coisa como uma competição, né? Mas se você pensar assim, o cara pode te pagar, você quer ganhar 2x, e você sabe que todo mundo ganha x. Por que o cara vai te pagar 2x e não pagar x pro outro? Você tem que ter alguma coisa que o cara não tem. Entendeu? E normalmente essa coisa não vai ser ou tocar ou ter um equipamento bom. Porque isso aí todo mundo tem, cara. Sim, mas sabe o que acontece, cara? Também tem algumas coisas que o músico só vai começar a sentir quando ele tem uma certa idade. Por exemplo, o próprio André Vasconcelos aqui falou que quando ele
Ele, né, cara, com 18 anos tá tocando com o Djavan, bicho. Sim, Então, pô, né, sim, o cara é brincadeira, bizarro, né, sim. irmão? E ele tava dizendo que teve um baterista que ajudou muito ele, que é um ícone. Falou assim, pô, quando eu tiver a oportunidade, eu quero retribuir o favor que esse cara me fez. Quando ele tava, cara, como produtor de uma cantora, ele falou assim, pô, e a cantora falou assim, monta a banda. Pô, eu vou chamar esse batera. E quando ele falou, pô, cara, o batera é esse cara aqui. Ela, pô, muito velho, cara. Eu quero uma galera mais jovem e tal, entendeu? 30 e poucos anos. Então, assim, esses caras que hoje em dia estão com 50, 60, às vezes 70, eles pegaram uma época de ouro, cara, década de 70, 80, 90, que a tabela era duas tabelas, bicho. Sim. Que artista hoje paga duas tabelas? No gospel, mal uma tabela, né, cara? Mal uma tabela. Então, esses caras hoje, eles ganham uma tabela. Sim. Tu imagina só como que é para um cara desse ter que conviver com todas essas mudanças, né? E eu não estou aqui dizendo que esses caras não precisam mudar. Precisam mudar. Mas às vezes é difícil você com 60, 70 anos. E aí tá a mentalidade empreendedora do cara ao longo da carreira dele construir algo que ele com 60, 70 anos, ele possa se dar ao luxo. Cara, eu não vou pegar esse trabalho aqui de minha tabela. Exatamente. Mas às vezes o cara chega com 60, 70, ele não pensou em nada na vida dele, não construiu, não fez o pé de meia, não investiu, não tem ali um outro apartamento para alugar, ou não investiu ali, cara, não fez uma previdência privada, ou investiu em ação fundo imobiliário, enfim. Sim. Ou às vezes nem diversificou o mínimo ali, né? Exatamente. E é complicado isso, cara, dá pena, porque às vezes o cara é um ícone, um monstro, tá passando dificuldade, cara. Exato. Eu acho que o mínimo pro cara... Eu acredito assim... Às vezes os caras me perguntam na internet, como que eu valorizo o meu trabalho? E tem cara que acha que vai valorizar brigando com o artista, tipo assim, pô, você tem que me pagar mais, porque você tá pagando pouco, tal. Eu acredito que você valoriza o seu trabalho quando você diz não. Boa. Entendeu? Então, o que é que eu faço hoje? Eu diversifiquei num ponto de que eu sei, tipo assim, cara, o meu dia vale tanto. Se eu ficar em casa gravando, ele vale tanto. Se eu for tocar, ele vale tanto. Sabe? O meu dia ele tem um valor mais ou menos equilibrado. Menos do que isso não vale a pena pra mim. Real mesmo, porque tipo, mano, se eu for sair pra ir num lugar tocar e ganhar, sei lá... 300 prata. Não compensa, cara. É melhor ficar em casa, gravar, eu vou ganhar muito mais que isso. Sim. Entendeu? Tem trabalho para fazer em casa. Tem trabalho para fazer em casa. Então, quando você diversifica e tem várias demandas, você vai se dando o luxo de negar alguma. Não tá refém de nada, né? Não tá refém de nada. Então, ou negar, ou às vezes pelo menos negociar, brigar, de, tipo, porque tem coisa que você aceita que você sabe que amanhã vai aumentar. Você sabe que, tipo, putz, eu fecho esse trabalho com você por tanto, mas se a gente quiser continuar, vai ser tanto. Sabe? No mínimo isso. Mas você só consegue dizer não quando você tem alguma coisa que te dá segurança. Por exemplo, é uma coisa até engraçada, curiosa que aconteceu. O Isaías teve filho agora. E ele avisou lá no começo do ano, meu filho está para nascer, eu quero ficar uns 2 meses sem fazer agenda. E legal o cara ter essa hombridade. Não, né, é muito organizado, cara. Por isso que eu falo, tipo, eu sei que tem experiências ruins no negócio, mas, sinceramente, o que eu estou vivendo hoje eu considero muito bom. E aí, beleza, todo mundo já ficou com isso, pô, vão ter 2 meses ali que eu já posso fechar trampo, já posso ver o que eu vou fazer. E foram meses ótimos para mim. Mesmo assim, porque eu consegui concentrar a força em outras coisas que eu não estava, por causa da agenda, fazendo tanto, né? E deu super bom, mas eu estava diversificado o suficiente ali. Entende? Se eu precisasse ficar 1 mês inteiro, igual o ano passado, eu falei, não, vou ficar 5 meses e praticamente deixar em stand-by outras coisas. Sabe? Mas quando você tem esse período que você sabe que vai ter uma abertura, você se movimenta para captar trabalho? O que você faz? Hoje eu já não me movimento tanto porque, felizmente, as coisas chegam. Assim. O que eu faço mais é aceitar, ocupar a agenda mesmo, de tipo, eu sei que eu tenho tempo hábil para fazer essas coisas, que envolve, às vezes, tudo, tirar repertório, né? Não é só o dia da gig, né? Sim. Você vai ter que, igual,
tô falando dessa semana, por exemplo, que vai ser super corrida. Eu topei por conta disso. Porque são 3, 4 repertórios diferentes. Eu não faria isso se eu tivesse já tocando muito na gig, entendeu? Porque eu não ia ter tempo de tirar 4 repertórios em 15 dias. 4 repertórios, assim, 4 shows diferentes? 4 shows diferentes. Mas... O Elevation é um repertório, o DVD é outro repertório, o outro DVD é outro repertório. Entendeu? Entendi. Então, tipo, eu tô com outros artistas fazendo outras coisas que demandam tempo e eu só fechei porque eu tenho esse tempo, entendeu? Uhum. Então, não é nem que eu me movimentei de ir atrás e falar, pô, eu tô de boa nesse período. Mas eu aceitei as coisas que foram aparecendo. Sim. E você também, então, nunca teve aquela surpresa de saber que está sendo limado a gig pelo jornal? Não. Nunca teve essa surpresa? Não. Felizmente não. Mas eu entendo que isso já aconteceu. O Nelson Faria tem um caso clássico aqui, que ele tocava com a Cássia Eller, né? Sim. E ele falou que ficou sabendo que não estava mais na gig porque alguém da banda ligou. Pô, Nelson, você não tá vendo no jornal não? Vai ter show da Cássia hoje, não sei aonde. Ele, ué, mas a gente deve fazer então. Não, cara, é hoje. Tipo assim, ninguém falou pra gente. Ele ficou sabendo que não estava na banda pelo jornal, né? Que isso acontece pra caramba. Sim, né? sim. Mas é porque também você, pelo que eu entendi, a maior parte dessas gigs que você entrou com artistas foi como sub, né? Das primeiras, sim. Qual que você ficou como oficial? Que eu comecei com Raiz você já ficou como oficial ali. Mas o Raiz não tinha tanto show assim, né? Você tocou com a Gabriela Rocha também. Gabriela foram gravações. Foi só assim. gravação. Não foi... Gravação de estúdio e ao vivo, né? Mas foi gravação. Vamos lá aqui, você me mandou uma listinha Acho que aqui. o que eu comecei mesmo foi o Baruch. Que aí do Baruch pra frente eu fiquei praticamente fixo, assim. Ó, vamos lá, tá aqui, ó. Leonardo Gonçalves, Thales, já falou, Paulo César também, Gabriela Rocha acabou de falar. Isaías Saad, né, que é o que você está agora direto. Sim. A Daniela Araújo, você fez o que com ela? Que é ex-mulher do Leonardo Gonçalves, Leonardo não é isso? Gonçalves, sim. Eu gravei vários projetos dela. Das minhas primeiras gravações em São Paulo, talvez a primeira mais famosa foi a da Daniela Araújo, de gravação, né? E aí, de lá pra cá, tipo, a gente nunca se desconectou, assim. Eu continuo gravando, volta e meia eu faço... Ela continua ainda atuando, né? Ela continua cantando, né? Então, mais um exemplo. Tipo assim, mantive essa conexão lá de trás. Quando teve esse período de pausa agora, ela me perguntou, você consegue fazer umas datas comigo? Eu falei, não, esse mês eu consigo. Foi quando? Você vai fazer agora com ela? Fiz faz mês passado. Ah, legal. Eixida, você também foi só gravação? Só gravação. Porque ela tá aqui no Rio, né? E ela foi gravar lá em Sampa? Várias vezes. Ah, entendi. Quem era o produtor dela? Você lembra na época? Teve uma que foi o Baruch. Eu não lembro se todas foram o Baruch. Mas foram algumas vezes. Você caiu na graça do Baruch, então tá colado com ele aí, o Baruch. O Baruch, bicho, ele é o descobridor de vários, assim, né? Vamos dizer assim. Até, tipo, o Alexandre e o Fábio começaram no Baruch, a Pozan. Ah, não sabia não. O Tarcísio Buioc começou no Baruch. O Baruch é um descobridor ali de músicos. Legal. Então aqui tem o Sérgio Saaz também. Que era do Raiz Coral, sim. Que você tem feito gravação também? Gravei algumas coisas do projeto solo dele. Então você vê que é interessante. Do Raiz Coral você se conectou com 2 pessoas, né? Que foi o Sérgio e com o Isaías, que você está agora. Não, o Isaías não. O Isaías não foi do Raiz Coral, não, né? Desculpa. Não. Viajei aqui, então. É porque o sobrenome é parecido, né? Sérgio Saaz e o outro é Saad. Saad, é diferente. Qual foi o caminho do Isaías para estar aqui hoje? Aqui? Ele era de alguma banda ou sempre foi carreira solo? Sempre foi carreira solo. É que quando rolou o Isaías, eu já estava um pouco mais conhecido na cena, assim. Então... Ele é de Sampa mesmo? Sampa. Tem muita coisa acontecendo em Sampa, né, cara? Você já foi para Sampa quando o Sampa já estava consolidado, né? Já. Porque década de 80, 90, até 2000 ali era Rio de Janeiro, cara. Isso aqui era... acho que a TV, né? TV. A TV... As gravadoras estavam aqui, pô. A televisão era uma parte, mas todas as gravadoras tinham uma sede aqui ou era aqui. Só aqui, entendeu?
Mas acho que ele tá conectado ali, né? Tipo, a coisa da TV era muito forte, assim. Sim, muitas vezes a gravadora era da televisão. Já tinha um plano ali de lançamento, de tudo envolvido, né? E do nada deu uma mexida nisso, né? Do nada, né? Foi progressivo, mas quando a galera percebeu, o Rio deixou de ser a meca, né? Mas São Paulo é uma cena muito aquecida. Isso a gente tá falando de coisas que são conhecidas, de certa forma, né? Mas se você for pra cena, por exemplo, mano, casamento. Você vive de tocar em casamento em São Paulo. Sabe? Tipo... Evento corporativo. Evento corporativo. Tem vários tipos de business, assim, que são, às vezes, não tão... Glamurosos, né? Glamurosos, mas que rendem super bem. Você já chegou a fazer casamento, alguma coisa? Fiz. Bem pouco, assim, mas fiz. Porque eu fiz com pessoas próximas, amigos, assim. Entendi. Né? Mas teve uma época que o Sam Jazzy, que é o pianista do Leonardo Gonçalves, ele fazia para algumas pessoas. Mas era muito bom pra gente, porque a gente ganhava super bem. E normalmente era... Teve uma vez que a gente tirou umas férias. O casamento era em Trancoso. Uou. E o cara tinha fechado o hotel a semana inteira pra gente. Mas por que o cara fez essa... Ele fechou o hotel para todo mundo, na verdade. Tinha uma pousada para produção e uma pousada para os convidados. Uma semana fechada para quem quisesse ir. E você só tocou um dia? Só toquei um dia e fiquei o resto dos dias de férias em Trancoso. Nossa, hein? Que chato, bicho. Que chato. Pois é. Acontece às vezes. Não é só surra. Não é só ar-condicionado de aeroporto, dormir no chão do aeroporto. Não é. De vez em quando. Cara, vamos lá para a parte aqui do estúdio, equipamento. Vamos começar a falar de equipamento, cara. O que você tá levando para sair de casa para tocar, por exemplo, na gig de hoje? Cara, eu fiquei, de certa forma, refém do camper. Porque aquilo resolve muito a vida, assim, e eu me adaptei muito bem. Tu tirou o timbre, tudo que você quiser tá ali dentro, né, cara? Você sabe tirar timbre dali. E uma coisa que me atraiu muito é assim, você padroniza um som, vamos dizer assim. Você sempre tá mandando um som na mesma qualidade, né? Que é uma coisa um pouco difícil no nosso país, tipo assim, você não consegue um backline padrão, você não consegue... Então... Sempre fone. Linha, liga o camper em linha. É o que eu mais... Tá sempre em casa, teu fone é teu fone, e o camper é teu, tá tudo sempre igual. Exatamente. Então tá tudo sob controle ali, vamos dizer, né? Você tem menos margem de erro, assim. Você só traz um camper só mesmo, se queimar, ferrou. Eu tenho um setzinho de pedais de backup. Você deixa? Então tem um backupzinho. Nem sempre eu levo, mas eu tenho. Hoje eu trouxe. O que é esse backup aí? Fala aí. São 2 drives. Quais? Um AC Booster e um Prisma. Exotic. Da Jackson Audio. Acho que é Prisma, até esqueci o nome. Uma HX, que é um Coringa, assim, né? E um Caliane, da VTR Effects. É um pedal nacional de reverb, muito bom. Muito delay? Bom delay tá delay da HX mesmo. HX, entendi. Você podia também trazer só HX, pô. É só porque, às vezes, como não é uma coisa que eu deixo tudo presetado, eu tenho um mínimo ali de... Entendi. Sabe? Então, eu me viro sem precisar formatar tudo ali, banco, por música. Nunca te deixou na mão, camper? Nunca. Cai uma fase, pá! Mas eu penso em ter outro, de verdade, porque eu gostei tanto do negócio que é bem possível que eu tenha um só para deixar lá no estúdio. Você tá com camper há quantos anos já? Uns 4, 5? Por isso ou mais, cara. Mas quem aderiu ao camper nessa época aí, bicho? Aprendeu, ficou maravilhado na época. Caraca! Que tem tecnologia, tem o Quad-Cortex agora. Não, tem outros já. Eu acho que formas de tirar som bom já existem há muito tempo. Hoje é mais difícil tirar um som ruim. Porque, cara, tudo é legal. A Tonex saiu agora da EK Multimedia lá. Mano, é muito bom aquilo. Acho que o Tonex é o que o Caramelo levou pra Labas. Cara, é muito bom. Ele levou no laptop, né? Muito bom. Tipo, tem muito... A HX é muito bom. A Fractal é muito bom, sabe? Tem várias opções. O cara vai no que se adapta melhor.
O que eu gosto do Kemper, eu também gosto da filosofia por trás da coisa ali. Tipo, o mesmo hardware, eles estão atualizando há anos e não planejam lançar outro. Então, o investimento que você fez lá atrás, ele continua sendo atualizado e valendo, sem você precisar investir de novo. É o mesmo Kemper que você usa até hoje. O mesmo Kemper. Tipo, antes ele não era uma placa de áudio, agora ele já é uma placa de áudio. Eu consigo gravar no hotel, plugando um cabinho no... Mas por causa da tecnologia do software, mudou e transformou ele numa... Exatamente. Eu acho isso fantástico. Os caras resolveram isso com software, né? Com software. Então, eu gosto da mentalidade da empresa, assim, sabe? Além de tudo. Não é um equipamento fácil de mexer, é um negócio que você demora para pegar a manha ali, não é intuitivo. Mas o resultado é muito bom e eu curto essa ideia de eles estarem sempre tentando melhorar uma coisa que você já investiu lá atrás. Não é tipo tentando te vender um produto... Sim. Eles já poderiam ter inventado um Kemper 2 ali, Pro, lá, e te vendido outro. Mas... dá para sacar que a galera tá tentando fazer isso. Quem tem o Kemper lá de entrada, do início, continua tendo o mesmo recurso do que saiu esse ano. E você, então, em casa também usa Kemper para gravar em casa? Também uso Kemper. Porque eu morei em apartamento a maior parte do tempo, né? Então, você nem tem amplificador em casa? Nem tenho. Você não tem amplificador, não cara? Não tenho. Caraca. Já tive, mas não tenho mais. Agora eu tô tentando ir para um caminho meio termo. Que já tô planejando isso, assim, sabe? Tem alguns... Você já viu aquele Aux da Universal Audio? Não. Que é tipo um gabinete, assim, vamos dizer. Então você consegue comprar só o cabeçote e não precisar da caixa, né? Que é o maior problema. A caixa é o maior problema. Porque aí você vai ter que isolar, vai ter que... Porque você tem... Eu moro em casa, né, cara? Eu sempre, todo dia eu estudo, toco com um amplificadorzinho. Mas eu também tô bem, cara, inclinado a comprar um Quad Cortex aí. Porque meus amigos já é o que tem, então já... Né, se eu travar alguma coisa, eu já vou lá, Duda, Torquato, me ajuda aqui. Sim. Mas vale a pena, cara. Eu acho que vale a pena. Claro que assim, em casa você tá no seu conforto, você pode fazer o que você quiser, né? Mas... já pra sair já é mais chato. Não, mas achei doido de você dizer que nem amplificador você tem. Tipo assim, cara, se livrou mesmo total. E pedal, cara? O que você tem de pedal em casa? Você deve ter coisa pra caraca, né? Tem um monte que tá lá, tipo assim... Nem lembra, né? Eu só montei esse boardzinho pra ficar de backup e desmontei o board grande, porque também não tava usando muito. Mas e HX comparado ao Kemper? Cara, eu não uso HX pra gravar no estúdio. Porque eu gosto mais do Kemper. Porque você se acostumou mais mesmo? Talvez também, talvez. Porque tudo isso influencia, né? No seu workflow ali. Sim. Eu já tenho tudo... Eu não sou aquele cara que preseta tudo e só aperta um botão e não sei o quê. Mas eu tenho um formato ali que já funciona muito... Um preset de saída, né? Eu organizei como se eu tivesse usando... os amplificadores analógicos, por mais que eu tenha digital. Então, tem um banco lá com os amplificadores clean que eu mais gostei, por exemplo. E a partir dali, se eu tenho que fazer um clean numa música, eu crio a partir de um deles. Entendi. Entendeu? Todos estão flat, aí eu monto o timbre na hora e gravo. Crunch e high gain. Então, basicamente, eu gravo com isso. Com 3 bancos, com, sei lá, 10 amplificadores ali, diferentes, né? E aí, para eu fazer isso na HX, eu ia ter que gastar muito mais tempo para tentar chegar no resultado parecido com o Kemper. Então, a HX eu montei como um set de ao vivo mesmo, porque eu acho que ela funciona muito bem, né? E usa a simulação de amp dela também. Sim. E qual que seria, cara, qual que são as suas opções que você mais gosta de amplificador nas simulações ali para som limpo? Da HX ou do Kemper? Não, do Kemper. Do Kemper? Eu gosto de Fender pra caramba, o Deluxe. É um que eu gosto muito. É o que eu tenho lá em casa. Eu acho que esse, sei lá, se eu for para um clean, 90% de chance de eu usar ele, né? E qual seria os outros 10%? Às vezes eu uso a C30 tanto para clean quanto crunch. Às vezes um Dumble, tanto para clean quanto crunch. O Dumble é um que é difícil ter em mãos, né? Exatamente. Dumble, né? Quando, por exemplo, qual que foi a questão do Kemper para mim? Eu falei, eu posso até conseguir comprar um amplificador bom, né, com um gabinete bom, e aí tentar microfonar e isolar isso
de alguma forma. Só que se eu comprar o Kemper, eu tenho várias opções numa qualidade que é, óbvio, não é igual, mas é suficientemente aproximado ali. É porque também, cara, quando você tem um Kemper, você tá tendo acesso ao som do amp que você ouve no retorno, né, bicho? Exato. Porque às vezes o cara põe um macho plex. Pô, toca na frente, bicho, vem aquela pancada. Aí o cara põe um plex no Kemper, pô, não tá igual. Ah, meu irmão, você tem que ouvir o som do clap. O som do fone, né? Exatamente, pô. E aí realmente é muito próximo. Inclusive, muito próximo. Tem muita gente que fala que não tem nem como extinguir, né, cara? Eu não consigo, sinceramente. Quando eu vi tipo Paul Jackson Jr. usando, Steve Lukather usando, eu falei, mano, se é bom pra esses caras, eu não preciso, eu não vou dizer que não é bom o suficiente pra mim, não. Eu vou abraçar esse negócio. Não, mas quem não usa, cara, assim, que tá na estrada e tal, é porque já se acostumou com a vida com os pedais ali, o controle ali, né, cara, a praticidade. O que eu gosto dos pedais? Eu gosto dos pedais o seguinte, se eu vou pra uma gig que eu não sei direito o que eu vou fazer, sabe, aquela gig que no ensaio meio que vai definir os arranjos e tal, é mais fácil com os pedais, porque você faz tudo ali, tipo, quero sair desse timbre para aquele. Sim, tá tudo na mão, né, cara? Mas se é uma coisa mais programada, igual aqui, a gente sabe o setlist inteiro que vai tocar, aí já é o contrário para mim, eu não preciso me preocupar nem com o tap tempo. Já tá lá, o timbre do verso é esse, o timbre do refrão é esse, o timbre da ponte é esse, eu só dou um clique e mais nada. Então, as situações que eu mais uso são essas duas. Tem uma gig que eu faço de vez em quando que é chama Troféu Gerando Salvação. É tipo... Troféu o quê? Gerando Salvação. É um prêmio gospel, assim, né? E aí é tipo, mano, 30 músicas com cantores diferentes e um monte de gente, aquela coisa toda. E aí, por alguns anos, quando eu tocava sozinho, aí eu usava pedal. Agora são 2 guitarras, eu tô mais preguiçoso. Quando, a gente chamou um amigo para participar, aí quando eu tô lá eu falo, mano, faz você então esse timbre aqui que eu vou ficar nesse aqui. Não, tem 2, né? Dá pra usar 2, né? Dá pra usar 2. Mas são mais ou menos essas 2 situações. E aí, cara, guitarra e violão, quanto mais melhor. Você tem quantas guitarras? Que eu uso assim, acho que tem 6 guitarras. Você tá sempre usando. É. Mas tem mais em casa? Tem. Tem quantas, umas que tem que fazer manutenção, assim, deve ter um pouco mais, só umas 10 guitarras? Não, acho que não tanto. Acho que tem 2. Acho que umas 8 guitarras. Porque aqui a gente sempre faz a pergunta, né? Quantas guitarras você tem? Bem objetivo, né? A gente tem aqui uma... depois a gente vai fazer um corte, uma sessão só com a galera falando quantas guitarras tem, quais são as guitarras. Sim. Mas tem gente aqui com... Já chegou a ter 60, 70 guitarras. Não, mas eu quero chegar nisso também. Eu vendi algumas ano passado, me arrependi um pouco, porque vendeu eu o quê? sinto falta. Eu vendi uma Strata e uma Tele. Vendi querendo... Vendi falando, vou comprar outra e não comprei até hoje. Queimou o dinheiro. Pior que nem queimei o dinheiro, mas tá tão caro, cara. Eu tô esperando uma viagem assim pra trazer. Entendi. Mas fala das 6 que você... Hoje você tá com qual guitarra aqui? Eu uso MV bastante. Que é aquele do cara de Campos? Exato. Legal. Porque você é patrocinado? Sou. Porque pra essa coisa do gospel, tem um som moderno e tipo, é uma marca que tá olhando pra esse estilo. Fala um pouco mais assim, das guitarras, a gente sempre gosta de dar espaço pra galera, produtor brasileiro, né, cara? Fabricante. Sim. Bicho, o que eu uso só não é nacional a ferragem. Mas até os captadores são da Customai também, que é outra empresa nacional. Do Anselmo, né? Do Anselmo, exatamente. E todas as guitarras que eu fiz com a MV são realmente pensadas nisso. Tipo, eu falo pra ele, eu tô com uma necessidade disso, assim, o que a gente pode fazer nesse sentido? Entendeu? Você tem quantas da MV? Da MV? São essas que eu mais uso. Quantas? São quantas? São, ao todo, agora 6. Tá com 6, né? Pô, só acho que você sai pra estrada pra gravar em casa também. Pra gravar em casa também. O negócio é bom mesmo, galera, tá vendo? Cara, eu uso e gosto. Real, assim, não é uma parada tipo... Né? Em violões eu tenho do Cassias, que é tipo fantástico, e agora
a marca que está saindo, a gente acho que pode dar um spoiler aqui, Pode né? falar, já apareceu na televisão também, na televisão, na internet, já está circulando. Já. Então. Agora eu tô com uma parceria com a marca que, tipo, a gente está muito empolgado com um projeto novo que se chama Hairton. Que começou com os violões desenvolvidos pelo João Cassias também, né? Eu já tô com o J45 em casa, tô para pegar um OM também e, cara, tô apaixonado, assim. Tô gravando assim e falo, putz, cara. E também é um produto que não é totalmente fabricado no Brasil, né? Tem parte que vai para fora e volta, mas o design é todo brasileiro, a mente por trás do produto. A concepção do projeto, né? É brasileiro. E as guitarras vão sair pelo Ivan Freitas. Ainda não estão disponíveis, mas em breve estarão também. Vocês vão me ver usando. E é um projeto muito ambicioso, cara. E muito, muito legal. Tem um time fantástico, assim. Eu inclusive, me senti muito honrado com o convite. Porque são caras que eu sou muito fã. Torquato Mariano, Ricardo Marins, Pedro Cassini, Tuco Marcondes, Rafael Bittencourt, Roger Dias, Marco Abreu. Mano, os caras ninja, assim, do rolê, sabe? Então, tá sendo uma experiência muito boa, tanto com o instrumento, quanto com a marca em si, a direção da marca. São pessoas super sérias, um negócio muito ambicioso. Então, daqui pra frente vai começar a aparecer mais aí. Então, tu vai usar as guitarras também? Vou usar as guitarras também. Entendi. Já chegou a ver o protótipo ali? Ainda está sendo desenvolvido os protótipos. No começo vão ter os modelos mais clássicos ali, Strato, Tele, com algumas variações, né? E aí depois, mais para metade do ano que vem, vão ter alguns modelos mais ousados, vamos dizer assim. É o Ivan que está fazendo, né? O Ivan é brabo, né, bicho? Fantástico. Não, os protótipos estão assim, loucura. E é uma guitarra de custo médio, assim, né? Médio para alto, é isso? Exato. A ideia é ser um produto premium, assim, mas com um design feito nacional, né? E vai custar ali... Bom, acho que o violão, o mais caro, que é o J45, vai custar em torno de R$15 mil. O mais caro, né? O mais caro. E de entrada... Não tem um de entrada. Acho que o mais barato é tipo 11 mil, 12 mil reais. Entendi. Eles ficam todos ali no... As guitarras também vão ser nessa faixa. Acho que as guitarras vão ser também por aí. Não tenho certeza porque as guitarras realmente estão nessa fase de protótipo, então talvez ainda vá e volte algumas vezes com o fabricante para chegar num preço final. Só quer chegar já com um produto, pô, cara, tipo, não tem que falar mal, não, né? Os caras são muito sérios, assim, muito sérios. Os violões, por exemplo, que são o que a gente já teve mais acesso, incrível. Incrível mesmo. Tipo, não é uma aquela coisa que é só bonito ou os caras estão tentando ser chique, não, mano. É muito som e tudo impecável, assim. Pô, maneiro, cara. Leva fé aí, é bom para a movimentação do mercado. Exato. Se o dinheiro puder ficar aqui, é melhor, né, Exatamente. Cara? Eu sou muito a favor disso, cara. Eu acho que hoje a gente já tem muita gente competente, assim, já tem recurso, né? Talvez teve uma época lá atrás que não era compatível, né? Sei lá, a distância entre uma marca nacional e uma marca importada era muito grande. Hoje eu já acho que é uma distância... Se existe essa distância, é uma distância muito pequena. Sim. Entendeu? Então, eu sou super a favor de fortalecer as marcas nacionais, né? Não só as marcas, às vezes importadores também. Por exemplo, meu camper eu comprei na GSB, que é um parceiro também, é um importador nacional. Tem uma garantia, né, cara? Tem uma garantia. A primeira vez que eu levei o camper na manutenção foi agora esse mês, que eu aproveitei uma pausa assim. Ele tava às vezes emperrava para ligar, eu falei, mano, vou mandar lá para os caras darem uma olhada. Então, resolvido. Ficou ali tipo uns dias, os caras me devolveram. Show. E eles trazem um monte de coisa. O microfone SE que eu uso também é da GSB. Então, eu sempre assim, sempre que eu puder
adquirir uma coisa de forma nacional, sendo viável, né? é a prioridade. Eu acredito muito no mercado brasileiro, de uma forma geral, assim, sabe? Não, evoluiu muito, né, cara? A gente teve uma fase ali da década de 70, 80, teve algumas marcas que começaram a querer sobressair, mas aí teve a abertura do mercado, né, cara, na época, na época do Collor, né? Que deu uma quebrada na indústria nacional, foi uma coisa meio mal feita. E de uns 10, 15 anos para cá, a indústria nacional começou a se reerguer de novo, né, cara? Sim. E tem muito luthier no Brasil, cara, super competente, caras que fazem instrumentos que estão enviando para fora também. Exatamente. E o pessoal do amplificador, cara, tem o Pedrone, tem Miranda, tem vários outros, né? Eu vou esquecer aqui. Galera que faz pedal, Marcelo Coelho, o Tony Inc, o Emanuel. VTR lá também, que é esse... VTR, cara, tem muita gente boa, Muita. A gente não consegue falar todo mundo, mas eu sou super a favor, real. Eu faço questão, assim, de usar... Primeiro porque eu gosto verdade, assim, não é um negócio que eu toco e falo assim, não sei, não tá muito... Sim, não, sim. Muito pelo contrário, eu falo, putz, bicho, é muito bom isso aqui. Igual os captadores, tipo, tem uma galera que fala, por que você não usa captador? Porque, cara, pra mim é incrível. O trabalho do Anselmo é incrível, cara, incrível. E às vezes tem, né, não foram todas as guitarras que eu fiz isso, mas às vezes eu consigo... discutir essas especificações com o MV, por exemplo, de falar, eu tô precisando de uma guitarra assim, só que com mais ganho. Ou tipo, aquela guitarra não funcionou para mim na estrada porque, sei lá, o P90 do braço sempre vai ter algum ruído. Entende? Então, tipo, são coisas que você não vai conseguir ter muito com uma marca fora, você vai comprar o que tá lá. Sim, total. Pegar. Então, eu acho que, velho... É um custo-benefício incrível, assim, que a gente tem hoje. Incrível. A galera tem que tem alguns preconceitos que precisam ser quebrados ainda, né? Teve muita lambança ao longo do tempo, né? Sim. Mas isso aí vai ter também qualquer marca, né? Exato. Tem muita Fender que você pega, às vezes, uma Gibson e você fala assim, opa, não tá tão legal assim, né? O que está acontecendo? Cara, vamos lá, a gente está indo para a reta final aqui. A galera que quer te procurar... Seja para gravar, para produzir, para te ver na gig, o que tem que fazer, como que te contacta? Pelas redes sociais você consegue, no meu Instagram já tem um link ali que você consegue... Tá aqui embaixo, aqui, gente, passando aqui, Instagram. Me enviar um DM, ou se quiser mandar mensagem, você consegue lá também clicar no link e ir para uma aba que você vai conseguir falar comigo. E também ali centralizo todas as redes. O meu site está em processo de reconstrução aí, logo volta para o ar, porque também é um lugar que centraliza um pouco as informações, né? Mas é isso. Então, canal do YouTube? Canal do YouTube, Instagram. Você tá ativo lá sempre, colocando coisa nova? Cara, o YouTube eu tô um pouco mais devagar, mas até comprei uma câmera para me incentivar. Assim. Qual câmera? Comprei uma Sony, cara, bem legal. Então vamos fazer, pô. CV10, dica do meu amigo Flausilino, um abraço, Flaus. Então só Instagram mesmo. Não, Instagram não, vamos seguir também lá aqui você tá no YouTube. É que no Instagram você já acha tudo, então é mais fácil. Mas todas as minhas redes acho que estão com o mesmo nome, que é Everson Menezes GTR. Qualquer desses canais vai estar com o mesmo nome. Everson com V mesmo. Com V, Às vezes a galera faz umas gambiarras Everton. Não, já veio muito de ficha técnica na época que tinha, né, impresso mesmo, vinha com tudo que é jeito, cara. Então é isso, né? Instagram, a galera te conta, Facebook já foi. Facebook é o post do Instagram lá, então vai direto no Instagram. E o Instagram você posta com frequência, né, cara? Eu tenho uma frequência maior. Principalmente, assim, stories eu tô sempre... Fazendo. Hoje ainda não fez. Hoje ainda não fiz, exatamente. O dia foi corrido um pouco. Então é isso, meu irmão. Obrigado por estar aqui. Pô, cara, eu que agradeço. Ter se disponibilizado para vir aqui. Pô, ele foi super gentil falando que, cara, vou chegar aí, vai ser correria, dá para fazer de manhã? Eu falei, vamos fazer. A gente raramente faz de manhã, né? Mas não é perder essa oportunidade. Então, galera, sigam, comprem, consumam, porque vale a pena, galera. Grande abraço, Deus abençoe. Se você chegou aqui, você está inscrito no canal, né, meu amigo? É isso aí. Grande abraço, fica na paz. Valeu.